seu resultado não é ganho de visualizações, não é o seu canal crescer, não é clientes. O seu resultado é você se destravar, é você melhorar. Esse é o primeiro processo. Então tem que ser volume. Mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de aparecer na câmera tantas vezes, de fazer mais de um vídeo por semana. E aí? Trazendo um pouco a minha experiência aqui de boxe, eu tinha muito medo de levar um soco na cara. E até o dia que você leva um soco na cara. E aí você entende que, ok, não era tudo aquilo que a sua mente ela criava. Obviamente dói, mas é ok. Então, no final do dia, é colocar o dedo na tomada que você tem que sentir. Porque você não vai aprender a nadar só vendo vídeo no YouTube de técnicas de natação. Você tem que entrar na água. E para você se desenvolver, é você entrar na água todos os dias. O começo vai ser doloroso, vai ser difícil, e é o processo. Atuando há mais de 10 anos em projetos para YouTube, prestando consultoria para canais de grandes marcas como Web Motors, Intelbras, RD Station, Sebrae, Conta Azul, Alura, entre outras empresas, Marco Burgi entendeu padrões de sucesso dentro da criação de conteúdos orgânicos para o YouTube. Ele é fundador da GoRank, agência referência em consultoria para YouTube no Brasil, e hoje vai mostrar como você pode fazer dinheiro com essa plataforma. Quem começar, sai na frente. Porque não é feito isso, né? Não é feito. E isso aqui é uma estratégia poderosíssima. Pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Muito bem, pessoal. Está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou Dagoberto e apresento com o maior prazer esse programa de entrevistas que leva conteúdo relevante e de impacto para o seu lado profissional. Muitas vezes você encontra até assuntos pessoais aqui, né? Porque a gente acaba entrando em outras esferas. Mas hoje o assunto é muito importante, muito legal, muito relevante para a sua carreira. A gente sabe que é impossível viver sem imagem, é impossível viver sem expor a sua imagem, o seu trabalho nas redes sociais, né? Mas hoje, entrando ainda dentro dessa imagem, a gente vai falar de YouTube. Para você que gosta, para você que é entusiasta, ou para você que entende a importância que é expor o seu trabalho ou a sua imagem no YouTube, o assunto é para você. Antes de começarmos esse episódio, essa entrevista, vamos falar 3 recados rápidos aqui para você, corretor, para você da incorporadora que também nos assiste. A gente sabe que tem muitos profissionais de consultoras, incorporadoras que estão presentes aqui no nosso programa. Para isso, eu falo que o maior ambiente de negócios para incorporadoras é a DWV. Você tem aí uma conexão com as imobiliárias relevantes do mercado, com os corretores, e lá você pode expor os seus produtos, os seus empreendimentos, as unidades, colocar os materiais em detalhes desse empreendimento, você pode colocar as condições de pagamento, você pode receber propostas por lá, enfim, é uma plataforma, um marketplace de incorporadoras que tem esse ideal, fazer essa conexão com o mercado, com os corretores. Então, para você que quer saber mais sobre os serviços da DWV, basta você escanear esse QR Code. Muito bem. Segundo recado, eu falo agora com os corretores. Esse grande público que nos assiste e muitas vezes não está nem inscrito no canal, mas não é isso que eu quero falar agora, não. Eu quero falar para você, corretor, que assiste esse canal e ainda não tem o aplicativo DWV. Você sabia que ele é inteiramente grátis? Isso mesmo, é um aplicativo inteiramente grátis para você consultar as incorporadoras da sua região e poder realizar negócios, encontrar novos negócios, né, para você ter para oferecer ao seu cliente produtos de qualidade, produtos que atendam a necessidade dele. Tá? Então, não esqueça de você escanear esse QR Code, vai até lá, baixa o aplicativo porque ele é gratuito, basta você, obviamente, estar cadastrado no Cresce, tá bom? Vamos lá para o terceiro recado, e esse recado é sensacional, por quê? Porque nós estaremos lá presencialmente, a DWV estará no evento QR Summit. Esse evento que acontece dia 3 e 4 de junho, está chegando o dia, e ele promete construir o futuro do mercado imobiliário. A ideia do Guilherme Machado é reunir profissionais altamente qualificados para debater esse tema, para onde que vai o mercado imobiliário do futuro. Então você tem a oportunidade de se inscrever ainda. Eu acho que tem vagas, hein? Tem vagas, Marco, lá? Ainda temos vagas. Pessoal, eu sei que são poucas vagas, então aproveita. Esse evento vai acontecer no Teatro Claro Mais, lá em São Paulo, e vai ter palestrantes como Joel J, Alfredo Soares, Carlos Ferreirinha,
Júlia e Jamile, vamos entrevistar vocês, hein, logo aqui no podcast. E muito mais outros profissionais. Esse debate promete ser um grande ampliador de mente, tá? Não deixe de buscar saber mais. Valeu? Então vamos para a entrevista, pessoal. Ele fala sobre YouTube há mais de 11 anos. Ele não começou ontem, não faz 3, 4 anos. Ele está lá desde 2013 estudando como é que funciona os mecanismos do algoritmo e como é que funciona o comportamento humano por trás da construção desse algoritmo, tá? Ele é CEO da GoRank, empresa de consultoria para crescimento orgânico no YouTube. Atende clientes como Sebrae, Intelbras e Record TV, olha aí. E hoje vai a gente vai entender como é que vender imóveis no YouTube pode ser feito sem investir em tráfego, tá? Somente no orgânico. Claro que a gente vai entrar em outras áreas, como é que funciona também essa parte de investimento, é óbvio, mas a gente vai entender a estrutura para você conseguir resultado, visualização, engajamento de forma orgânica, e é muito importante. Bom, para isso, né, eu estou recebendo aqui o Marco Burgin. É Burgin ou Burguin? Boa pergunta. Nem eu sei ainda. Acredito que seja Birgin. Birgin. Birgin, aham. Legal. Pronúncia bacana. Qual que é a origem? Alemã. Alemã. Isso. Marco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Eu cara. que Pô, é um agradeço. enorme prazer poder bater esse papo aqui, porque, cara, obrigado por estar nessa mesa e a gente poder contribuir para essa galera que nos assiste com conteúdo de alto nível e profissionalismo que eu sei que você tem aí. 100%. Eu que agradeço o convite. E aquilo que eu te falei, me questione se algo não tá redondo, por favor. O nosso objetivo aqui é agregar o máximo de valor pro pessoal que tá assistindo. Bacana, bacana. Cara, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos espectadores aí. Como é que foi a tua trajetória profissional, para a gente embasar um pouco toda essa conversa, como é que você começou nessa área e como é que você chegou até aqui? Perfeito. Vou falar de forma bem resumida, Boa. que eu acredito que o objetivo aqui, no final do dia, é as pessoas conseguirem um insight para elas aplicarem. Talvez a minha história não é tão relevante assim. Vamos lá. Imagina, modéstia à parte. Comecei em 2011 em sistemas de informação, mas ao meio do caminho decidi que não era aquilo que era para mim. Terminei a faculdade, mas comecei a focar muito no YouTube, que era marketing, que eu gostava bastante. E aí, como eu tinha te falado, por alguma sorte da vida, tudo que eu implementava eu tinha resultado. Então aquilo começou a me dar ânimo de querer estudar mais e aprender mais e fazer mais as coisas. Eu fui começando a ter micro resultados e mini cases ao longo desses 5 anos, 6 anos. E 2017 me deu um clique de algumas coisas que aconteceram na minha vida, de opa, o que eu sei, a maioria das pessoas não sabem. Que eu acho que é muito comum, talvez, numa certa fase, você acreditar que tudo que você sabe as outras pessoas também sabem. Então eu comecei a entender que, opa, o conhecimento que eu tenho, eu falo para as pessoas escutam, elas prestam atenção, elas querem saber mais. Opa. E ali teve um clique de, por que não montar uma agência que ajuda essas pessoas a crescerem o canal no Lógico. YouTube? E o meu primeiro case foi o meu professor de boxe, que é o Bruno Jordão, que ele hoje é o maior canal de boxe da América Latina. Ele é o maior canal. O maior de boxe. canal, exato. Caramba. Sabe que a gente recebeu aqui o Popó de Freitas, né, outro que dia. legal. A gente entrevistou, ele estava aqui representando uma incorporadora, né? Uhum. E a gente bateu um papo com ele aqui. Falamos um pouco sobre boxe. Ele é mestre, né? É. É algo incrível. Ele ganhou, inclusive, agora a luta, né, contra o... Como é que é o... O Danagli. É, exatamente. Aham. Exatamente. Então é engraçado, né? Mas realmente é uma lenda, né? Sim. E lá foi o primeiro start, né? Só que ainda mesmo assim, quando você tem um case, você tem dúvidas. Foi sorte, foi competência. E eu fui pro meu segundo case, foi o Vitor Miranda, que ele era lutador do UFC. Hoje ele é comentarista do UFC. E a gente fez um case com ele também. E era vlog, né? Então era um outro desafio. Depois a gente foi pra Top Car, que é aqui de carros? De carros. A gente gerou um case com a Top Car. Caramba. Eles tinham, se eu não me engano, na época, 8.000 ou 7.000 inscritos. E a gente foi pra 30 ou 40 mil inscritos. Uau. Então, se você vê todos os vídeos, todos os canais que eu falo, qualquer vídeo que você colocar nos mais visualizados, você vai ver vídeos nossos lá com mais visualizações. Você vai ver a thumbnail é diferente, os padrões diferentes.
Então foi um case... Cara, é isso que a gente vai falar aqui, né? Nós vamos falar sobre todas essas estratégias aí. Eu tenho muitas dúvidas sobre thumb, sobre título. Se Perfeito. usa o mesmo título na thumb que tá embaixo, enfim. Perfeito, é Legal. uma dúvida bem comum. Então, de forma resumida, Uhum. foi isso. E aí, ao longo desses anos, foram mais de 22 cases de sucesso. 100% orgânico. E quando a gente fala orgânico, é sem o cliente investir um centavo em anúncio. Boa. Que bom que você está definindo aí, que eu já falei aqui no orgânico, para mim comum, e eu vou tentar polir agora o que você falar, hein? Porque se Perfeito. você me falar uma Besteira, você me... muito técnico aí, a gente Perfeito. vai tentar trazer pro Perfeito. entendível. Com certeza. Bora lá. Com certeza. Então seria isso, o resumo da minha história de como eu cheguei aqui. Legal. Claro que ao longo desse processo você vai entendendo outras coisas, não basta você ter só resultado, você ter que se comunicar melhor, você ter que se vestir melhor, você ter que Sim. se portar, ter uma estrutura para o cliente entender com clareza como que vai ser entregado o projeto. Então tem outras habilidades que você vai adquirindo ao longo desse caminho. Mas o diamante, obviamente, sempre é o resultado, né? Não adianta você se vestir bem, você falar bem, você ter um bom processo da sua empresa, mas você não entrega resultado. Então, é um conjunto de fatores. E aí eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Até vou pular nosso roteiro, cara. O que é mais importante, Marco? Frequência, Uhum. né? Bastante conteúdo ou Perfeito. vídeos onde é que muito bem produzidos, onde é que o cara tem uma roupa impecável. Falando de mercado imobiliário, né? Perfeito. Que é o nosso público aqui. Tá. Eu tenho que ter vários vídeos ou eu preciso ter aqueles vídeos matadores com um roteiro muito bem escrito, uma roupa bem colocada, num ambiente interessante? Qual que é o jogo hoje para você ter uma performance? Perfeito. A sua pergunta ela é excelente, ela é simples, mas ela é complexa de responder porque depende de uma coisa muito importante que é contexto. Tá. Então, depende de cada contexto que as pessoas estão olhando aqui, vai ter uma resposta diferente, tá? Mas de maneira macro, um fundamento para as pessoas entenderem primeiro ponto, em qual fase você está? Você está na fase de aprendizado ou de crescimento? O que eu quero dizer com isso? Se você está numa fase de aprendizado, ou seja, você não sabe ainda falar bem na câmera, você trava quando você olha para a câmera, você nunca falou no microfone, ou coisa nesse sentido, você está num processo de aprendizado. Perfeito. Então, é volume. Porque não adianta, se você é num processo de aprendizado, fazer um vídeo por mês. Ali tem que ser volume, tem que ser energia alta. Então, você tem que gravar um vídeo por dia. Só que você tem que só fazer uma mudança que o seu resultado não é ganho de visualizações, não é o seu canal crescer, não é clientes. O seu resultado é você se destravar, é você melhorar. Então ele é mais para você, para o usuário, pro influencer ali, o Exato. novo influencer que está nascendo. Exatamente. Então, esse é o primeiro processo. Então, tem que ser volume, ok? Certo. Mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de aparecer na câmera tantas vezes, de fazer mais de um vídeo por semana, e aí? Uhum. Não é? Tem trazendo um pouco a minha experiência aqui com o Bruno, né? Ah, De boxe. tá. Eu tinha muito medo de levar um soco na cara quando eu comecei a fazer boxe. Olha. E até o dia que você leva um soco na cara. E aí você entende que, ok, não era tudo aquilo que a sua mente ela criava. Obviamente dói, Aham. mas é ok. Então, no final do dia, é colocar o dedo na tomada. O que é o dedo na tomada? Você tem que sentir. Sim. Porque você não vai aprender a nadar só vendo vídeo no YouTube de técnicas de natação. Uhum. Você tem que entrar na água. Uhum. E para você se desenvolver, é você entrar na água todos os dias. Não adianta você entrar na água uma vez a cada 3 meses. Tem que se molhar mesmo. Tem que se molhar. E é um processo. No começo vai ser doloroso, vai ser difícil. E é um processo. Cara, você sabe que eu entrevistei aqui várias pessoas famosas, por dizer assim, né? E eu travei em vários momentos e a gente fica na dúvida, né? Para entender, a gente quer trazer um conteúdo relevante, e aí você tem uma coisa na cabeça e acaba indo por outro caminho. Aqui falando de entrevistas, né? E eu comecei a não ver meus vídeos mais, Tá. não assistir. Ok. Acho que esse foi um bom remédio para mim ultimamente, sabe? Ok. Não sei se está certo, no teu ver. Isso depende do contexto, depende de você. Aham. Se tá te fazendo mal e tá te fazendo não ter produtividade, é uma resposta que você já tem no final do dia.
Mas, querendo ou não, você fazer rodadas de revisões te ajudam a melhorar. Claro que às vezes é difícil de você querer olhar para aquilo, né? Sim. De, nossa, aqui eu errei, aqui eu fiz tal coisa. Mas até uma vez eu vi... Claro que ele é obsessivo, né? Mas o Manda lá. Kobe Bryant. Sim, por Eu vi numa entrevista, era um técnico dele, se eu não estou Aham. enganado, que todo final de todos os jogos, isso antigamente, que era VHS, ele via todos os jogos de todas as câmeras Nossa. do jogo, de todos os ângulos. E aí o técnico dele passava, voltava, Aham. e voltava cada lance, ó, aqui você poderia ter passado aqui, a sua perna poderia estar aqui, Aham. e etc. Então, são micro-revisões que você vai fazendo que vão te levar para um outro nível. Mas, claro, não adianta você fazer isso sendo que você ainda nem sabe jogar basquete. É o fator do aprendizado. Então, primeiro você precisa aprender a jogar basquete para depois fazer essas Sim. micro coisas. Eu acredito que tô nessa fase aí. Perfeito. Eu não sabia que existia essas fases. Eu gostei muito de entender. O que você acha, então, no seu ponto de vista, que são fases, então, uma fase mais de absorver, de aprender, se Total. posicionar nas câmeras, né? Uhum. Não estamos falando de podcast aqui, estamos falando de vídeos em geral, né? Perfeito. Mas aprender a se comunicar no time certo. Exato. E claro, você sempre tem que ter a intenção de querer dar o seu melhor. Não é simplesmente gravar por gravar. Sim. Eu tô gravando, todos os dias eu tô gravando, mas sempre com a intenção, cara, hoje eu vou ser um pouco melhor, hoje eu vou ser um pouco melhor, Boa. hoje eu vou ser um pouco melhor. Boa, boa. Tá. A gente sabe que o YouTube é uma ferramenta poderosa para negócios hoje e é indiscutível o quanto que as empresas precisam estar lá se Perfeito. comunicando, e se elas não se comunicam, elas usam para também anúncios, né? Gerar anúncios para atrair para o seu produto. Vamos lá. Qual que é o papel do YouTube? Como que você vê o papel do YouTube no mercado imobiliário, mais precisamente? Perfeito. Antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu só responder a outra pergunta, Manda lá. que é muito importante. Então, você tem essa fase do aprendizado e tem uma outra fase que é a fase do crescimento, Tá. que é você já sabe o que você está fazendo. Sim. E aí depende do público, não necessariamente é volume. Vai ter público que gosta de vídeo todos os dias. Mas, por exemplo, esse podcast, possivelmente se você fizer vídeos todos os dias, as pessoas não vão consumir todos os seus vídeos. E vai gerar todo um estresse aqui na sua equipe, em você, etc. Que no final do dia não vai valer a pena. Então vale mais você ter um podcast uma vez por semana, bem produzido, roteirizado e tudo mais, do que um por dia, mais ou menos. Tá? Então, tô respondendo a Não, sua legal, dúvida. ficou claro. Do mercado imobiliário, só refaz a última pergunta Então, ali. eu estava só comentando da grandiosidade do YouTube. Perfeito. E a pergunta é, qual é o papel do YouTube hoje para o mercado imobiliário, para eles obterem resultado, usando o YouTube para obter resultado Perfeito. com essa ferramenta? Tem aquela frase que é clichê, que quem não é visto não é lembrado. Sim. E o fato é que hoje em dia, e já não hoje em dia, já faz tempo, as pessoas, antes de elas comprarem algo, elas vão pesquisar. Sim. Então, aconteceu, eu te falei que recentemente comprei um apartamento em Balneário e eu perguntava para alguns corretores, né? Qual que é a melhor região? E vários, toda região de Balneário é boa. Tá, mas existe a Barra Sul, a Central, a Barra Norte, qual que é a melhor? Não, todos são melhores. E eu entendo, você tem que entender o meu perfil. Seu perfil é mais família, possivelmente posso estar falando a maior besteira do mundo, tá? Mas Não, mas por favor, conta essa crítica pro corretor, ele vai adorar saber. A Barra Sul é melhor porque tá tendo esses empreendimentos, não tem, é mais calmo, etc. Talvez se você é mais família, seria a região mais apropriada para você. Se você gosta mais de agitação, bares, restaurantes, seria a Barra Norte. Então, esses pontos de você entender o cliente, entender o perfil dele e mostrar isso no mapa, te eleva o seu nível. Sim. Então, eu vou te falar, eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube que me explicava isso. Eu vi um artigo, uma pessoa explicando essas áreas que tem de balneário e qual que seria a melhor área para você morar de acordo com o seu perfil. Então, existem várias oportunidades de você elevar o nível de conhecimento do seu futuro cliente. Sim, muito legal. Eu acho que você está dando até uma dica para o corretor Total. aqui, né? Criar um conteúdo. 100%. Principalmente nessa questão de
Hoje, o que a gente tem de balneário? A gente só, por exemplo, dando de balneário, mas pode ser da região da Lógico. pessoa em si. É muito, vai construir tal coisa. O Cristiano Ronaldo vai investir. Mas não tem algo um pouco mais técnico claro, assim, o técnico sem ser chato, mas no sentido de qual que é o melhor lugar para você investir? Qual que é o valor que você pode estar investindo sem você perder dinheiro? Que o fato é, a gente tem que entender se você compra um imóvel de 30 milhões, você não tem liquidez, né? Você não vai conseguir vender ele em 3 meses. Então, qual que é o seu perfil? Não, tô comprando esse imóvel de 30 milhões, mas não tô tô preocupando se eu vou perder dinheiro ou se tem liquidez ou não, né? Ah, então, entender esse perfil de cliente e guiar ele é um bom direcionamento que no YouTube hoje não tem nada relacionado a isso. Eu acredito que os corretores muitas vezes sabem do que a gente está falando aqui, eles têm o conhecimento, eles não têm a habilidade, né, corretor? Você não tem a habilidade muitas vezes de contar isso para um público na narrativa de vídeo, na narrativa que outras pessoas vão ser impactadas, né? 100%. E aquilo que eu falei, o diamante, do meu caso, e acredito que todos os casos, é o resultado. Então, às vezes, a gente tem excelentes diamantes de corretores aqui, mas ele precisa se desenvolver em outras áreas. Sim. Não basta você ser... Tem uma frase que eu vi do Nelson, esqueci, um advogado, que ele é bem... Assim, o Nelson... Ai, caramba, eu sei quem está falando. É o maior escritório de advocacia do... Perfeito. E ele falou uma frase pra mim, Nelson William. Nelson Williams. Perfeito. Boa, Marco. Ele falou... Marco, né? Falei que foi um encontro de meteoros aqui, né? Não sei de onde que ele tirou essa frase, enfim, mas eu achei genial. Não basta você ser bom, você tem que parecer bom. E não basta você parecer bom, você tem que ser bom. Sim. Ou seja, o produto tem que ser bom, mas a embalagem também tem que ser boa. E o contrário também. Não adianta só ter uma embalagem boa e produto ruim. Só que eu vejo as pessoas muito nesses dois polos. Ou ela fala bem, se veste bem, etc. Mas ela é um péssimo profissional. Ou ele é um excelente profissional, mas ele não se vende bem. Então tem que ser o conjunto dessas coisas. Mas é difícil, cara. Você fala que é parece que difícil. é fácil Mas fazer, é claro cara. que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo tava bem, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Assim, eu vejo que hoje os vídeos, cara, eles são... eles têm aí um impacto muito grande no resultado de venda, né? 100%. E qual é a estrutura, assim, que você vê? Sem falar de estrutura completa, né? Eu também não quero entregar o teu trabalho todo, né, pro Fica público, tranquilo. porque você é um profissional que trabalha com isso, cara. Mas, assim, se você puder dar uma dica, Marco, o que dá certo nos vídeos que converte numa venda, cara? Tem alguma coisa, tem alguma pitada, além de uma boa comunicação, além disso que você abordou? Existe algo subentendido? Perfeito. Deixa eu entender um pouco melhor essa pergunta. Quando você fala algo subentendido, é algo que o corretor ele vai fazer ou coisas que ele vai estar agregando no vídeo que Ele possa... vai fazer um vídeo de apresentação de um imóvel Perfeito. para capturar, digamos assim, leads Uhum. interessados em se tornar clientes dele e ele, obviamente, efetivar uma venda. E a gente vai ter que falar muito de novo de contexto, que o contexto é rei, Sim. ele entender qual que é o cliente ideal dele. Porque o que acontece? Vai ter cliente ideal, por exemplo, eu sou o tipo do cliente que eu não quero saber que ele vai me mostrar, olha essa cortina que legal e etc. Olha só essa esquadrilha que... Esquadrilha, né? Esquadria, acho. Esquadrilha. Esquadria, Que ela foi feita na Itália. Não quero saber disso. Eu quero saber a disposição do imóvel. Quantos quartos, o tamanho dos quartos, são grandes, são pequenos, como estão as coisas. Saber o que o cliente quer. Exato, mas vai ter um outro público que não. Ele não quer saber a disposição, ele quer saber da localização, ele quer saber que o tapete ele é peça, ou coisa nesse sentido. Ou trazer um apelo mais emocional. Imagina você sentado aqui olhando essa vista. Então você tem que entender o seu público, o que seu público quer. E aí o público também vai muito da faixa de valores, né? Às vezes uma pessoa que só tem 100 mil reais para comprar o imóvel dela, eu não quero saber se a disposição tá boa. Eu quero minha casa para morar. O que dá tá valendo. Exatamente. Então, já uma pessoa que tá pagando 10 milhões no imóvel, ela vai ter algumas... não necessariamente qualquer coisa basta. E aí,
E aí ele identificar exatamente qual que é o público que ele quer trabalhar e não trabalhar com todos, você diria, não tentar atirar para todos os lados. Olha, tem duas estratégias aí. Tem a estratégia de você atacar um público mais direcionado, que é você pescar de arpão. Uhum. Qual que é o problema disso? Quando você é muito específico, você não cresce muito no YouTube. Uhum. Então você tem que estar contente com isso. Então provavelmente o seu canal ele não vai ter 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Uhum. E tem outra estratégia de você jogar a tarrafa. Só que quando você joga a tarrafa, você vai pegar desde peixes grandes, peixes pequenos, vai pegar de tudo. Sim. Não necessariamente o que você gosta. Mas você cresce. E quando você cresce, quando você é grande, automaticamente, querendo ou não, você atrai oportunidades para você. Uhum. Porque todo mundo quer estar do lado de pessoas bem-sucedidas, de pessoas Lógico. grandes e etc. Então, por exemplo, um conteúdo que performa muito bem no YouTube e sempre vai performar é como que é a casa de 30 milhões de reais, como que é a casa de 80 milhões de reais dentro, né? As pessoas têm curiosidade em saber como que é isso. Como que como que vai ser o Sena Tower, né? Até o Fala JC fez um vídeo Sim. recente mostrando lá. Uhum. As pessoas têm curiosidade de saber Sim. como que é dentro. Só que aquilo ali você jogando a tarrafa. Uhum. Dessas 200 mil visualizações, 199.998 são pessoas só curiosas, Sim. mas talvez vá ter duas pessoas ali querendo Interessadas comprar, reais. interessadas em comprar o Uhum. imóvel. Uhum. E tem uma questão muito interessante que é, tem algum perfil de pessoas que eles gostam de ser atendido por outras pessoas que são estrelas. Quando eu falo estrela, não é, de forma pejorativa, é no sentido de pessoas que têm um renome. Uma relevância nas redes. Exatamente, Uhum. porque às vezes ele também consegue fazer um marketing com aquilo. Não, eu comprei esse imóvel com o Dagoberto, e o Dagoberto ele é relevante Sim. no mercado, então tem um pouco dessa Até o caso que eu citei aqui do Popó, né, que teve aqui. Uhum. Ele estava representando a consultora, até emprestando o nome dele, né, para a qualidade do produto, né? Exatamente. Muito bom. Bom, você poderia citar para a gente erros mais comuns que você vê em vídeos de imóveis aí? Uhum. O erro mais comum, Hum. que não só de imóveis, no geral no YouTube, é você não fazer uma boa pesquisa de tema. O que é isso? Dagoberto, quando você foi montar aqui a DWV com seus sócios, Uhum. você simplesmente montou do nada? Ou Não. você pesquisou ver se tinha demanda essa solução que vocês iam entregar? Sim, com certeza. Ou seja, não adianta nada vocês terem um excelente software, mas um excelente serviço, uma excelente equipe, mas o que vocês estão oferecendo de solução não tem demanda, ou seja, não tem pessoas interessadas no que vocês estão oferecendo. Então, o ponto principal é demanda. Uhum. Isso é o mesmo processo, o mesmo fundamento que a gente traz para o YouTube. Uhum. Não adianta você fazer um vídeo que as pessoas não têm interesse em assistir, ou seja, não tem demanda. Não adianta fazer um vídeo pro seu gosto, pessoal. Exato. É isso. Exato. As pessoas têm muito a ideia, eu falo, você é um chefe de cozinha. Uhum. Quando você é um chefe de cozinha, você tem que fazer o que as pessoas pediram lá no menu. Claro que você pode direcionar o seu menu, ó, eu não faço carne, eu só faço comida italiana. Não peça carne porque não tá no menu. Uhum. Mas o que tá lá, você tem que seguir. Se a Uhum. pessoa pediu um carbonara, você vai fazer um carbonara. Lógico. É interessante. Mas então, assim, o maior erro que você vê é não Não fazer uma boa pesquisa de tema. pesquisar bem o tema. Exato, porque são 4 pilares, Dagoberto. Uhum. Tema, título, thumbnail e conteúdo. O tema é sobre o assunto do seu vídeo. Ele é o principal pilar. Uhum. Se você erra aqui, não adianta nada você ter feito um bom título, uma boa thumbnail e um excelente conteúdo. O seu vídeo ele não vai pra frente. Então não adianta eu sair fazendo uma filmagem maravilhosa, contratar uma equipe maravilhosa, apresentar, se eu não tiver um tema como argumento por trás desse vídeo. O assunto do vídeo tem que ser interessante para as pessoas. Tá? Então, por exemplo, vamos comparar 2 temas aqui. O tema 1, por dentro da casa de 50 milhões de reais. Uhum. E o tema 2, por dentro da casa de 50 mil reais. Uhum.
qual dos dois temas você acredita que as pessoas têm mais interesse? Saber como que é dentro da casa de 50 mil ou como é dentro da casa de 50 milhões? Entendi. Então, dentro da casa de 50 milhões, é uma tendência, obviamente depende do público, as Uhum. pessoas terem mais interesse em saber como é dentro, tá? Mas, claro, as pessoas podem estar falando, mas eu não tenho acesso à casa de 50 milhões, etc. Mas tem uma coisa muito poderosa no YouTube que você pode fazer, que é React. Tem vários conteúdos no YouTube de Sim. casas e você pode reagir àquele corretor. Há outros vídeos? Exato, Eu já vi alguma coisa disso. exato. E é tranquilo? Dá pra fazer? O Sim. YouTube ele não bloqueia esse tipo de... Ele só bloqueia se você não colocar nenhum comentário seu e deixar o vídeo na íntegra. Ah, sim. Então, mas se você tá falando, você tá cortando, você tá dando a sua opinião, Não, peraí, você está entregando um segredo aqui, Marco. Já, o nosso primeiro segredo. Quer dizer que eu posso pegar um vídeo de um corretor que bombou e eu fazer um react. Tipo, aquele lá que bota a fotinho no canto, um videozinho no canto do cara. exatamente. Eu vou entregar, agora eu vou entregar o segredo. Vou colocar Por aqui. favor, fica à vontade. Só que essa estratégia que eu vou passar não é pra todo mundo Tá? e você tem que ter coragem. Ela tem efeitos colaterais, é Ah, tem claro. efeitos colaterais. Tem efeitos Você colaterais. vai abordar esses efeitos? Vou abordar esses efeitos Tá. colaterais. Deixa eu colocar aqui. Dagoberto, não precisa ficar com medo de eu entregar o ouro. Eu vou entregar o ouro aqui, então pode me perguntar à Então, vontade tá bom. todas as coisas. Eu não quero me passar da linha, né? Não, Nem não, respeito ao profissional sempre. não vai passar da linha porque o que acontece? Hum, É muita coisa. sim. É muita coisa. É muita muita coisa. coisa. Então se eu ficasse 10 horas com você, eu não passaria. Mas tu não entendeu a minha estratégia. É. Porque assim, eu não quero gastar todo o nosso argumento nesse primeiro podcast. Porque Entendi. se o Vai assunto ter for relevante, Perfeito. a Vai gente ter pode fazer uma série, né, de Ih, a gente- conteúdos para YouTube. Pode fazer Eu 10 sei- podcasts. É. Que eu sei dos meus ouvintes que estão na academia aqui no Spotify curtindo, eles gostam de estar aprendendo. Então, tô querendo segurar, mas também se quiser entregar, vambora. Vamos lá, Isso aí. eu vou entregar Show com de bola. certeza. Como que é o nome dele? Eu não sei. Arvi Haddad? Não sei. Aham. Vamos lá. Isso aqui eu achei genial a estratégia dele. Só que tem um ponto aqui na estratégia antes de eu falar da estratégia dele. Tá. Você precisa ter conhecimento. Uhum. Se você não tem conhecimento, você vai passar como bobo, tá? Certo. Então você precisa realmente entender sobre o mercado imobiliário, que é no caso dele, que ele entende de mercado imobiliário de alto luxo. O que ele faz aqui? Ele pega vídeos que estão bombando no YouTube, ou seja, com bastante visualizações. Sim. Dagoberto, se o vídeo está com bastante visualizações no YouTube, o que eu tiro de insight? Que as pessoas têm interesse naquele tema. Porque se as pessoas não tivessem interesse naquele tema, aquele vídeo não teria bastante visualizações. Sim. Tá? Sim. Então, se aquele vídeo tem bastante visualizações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um react daquele vídeo. Aham. E o que acontece, que eu até estava comentando com você, hoje no mercado brasileiro, imobiliário principalmente, eu vejo que ainda não tem um movimento como no mercado de venda de carro. O que acontece? Você prefere um vendedor de carro ou assistir um canal no YouTube onde a pessoa só fala muito bem do carro, todos os carros são Parece bons? que é uma publi comprada. Então, tem coisas que você vê claramente que não tá legal no carro. Ó, a Mercedes acabou de lançar aqui o 680. Aham. Ó, antigamente aqui era couro, aqui agora é plástico, ó. E aí o cara pensa, ó, isso aqui não Sim. tá legal. Sim. Tá legal. Eu crio, por essa pessoa ter uma transparência comigo, eu crio muito mais confiança com ele e futuramente querer comprar algo dele do que... Não, pô, olha a Mercedes aqui, tá fantástica. Olha esse trabalho que eles fizeram. E tudo tá bom. O da Mercedes tá bom, o da BMW tá bom, tudo tá bom. E não é assim. Eu vejo muito no mercado imobiliário hoje, vou te falar, todos os vídeos, eu entendo que tem milhares de corretores, Sim. milhares de canais, mas até hoje, todos os vídeos que eu já vi do mercado imobiliário tudo tá perfeito. Tudo tá perfeito. Não, e coisas que você vê claramente. Não, olha essa vista. Aí a vista é você ter que colocar a cabeça assim, olhar lá no finalzinho. Não, olha essa vista fantástica. Não, cara, essa vista não é fantástica. E o ponto é, não tô dizendo que você precisa queimar o imóvel, de forma alguma, mas você ser transparente nas coisas. Olha só,
essa região ela é muito boa, mas esse prédio ele tem esse problema que ele é um prédio de 1990, então eventualmente você vai ter que ter algumas reformas aqui, você vai gastar talvez uns 50 mil em futuras reformas, mas o preço que ele está hoje é uma excelente oportunidade. Aham. Ou não, ó, aqui não tem essa vista, mas tem esse, aqui vai nasce o sol, isso é uma vantagem. Então, tipo, como se fosse falar um pouco de pontos negativos, né? Exatamente. Mas isso o que é? É o público, as pessoas gostam de um conteúdo mais verdadeiro, é isso? Elas estão buscando mais realidade. Exato. Mesmo que ela não seja tão floreada, que não seja tão polida. Exatamente. Por que tá acontecendo isso, Marco? O quê? Das pessoas florearem? Não, por que tá acontecendo isso das pessoas buscarem, o consumidor do conteúdo tá buscando como é feito, a realidade, porque assim, eu sou de uma geração anterior, né, que o marketing fazia as propagandas lá na TV Globo, perfeitas, os produtos perfeitos e as agências faziam aqueles vídeos maravilhosos e hoje mais o consumidor está buscando coisas que mostram um pouco os bastidores, que mostram um pouco até imperfeições das coisas. Claro. O que está acontecendo? Porque as pessoas cansaram de serem enganadas, né? Quantas vezes a gente já via propaganda de coisas, não, esse aqui tira mancha ou alguma coisa nesse sentido, e você compra o produto e não é bem assim, exatamente. Então, quando você gera essa transparência com a outra pessoa, você cria confiança. Então, as pessoas querem comprar mais de você. Então, por exemplo, como eu falei, hoje em canais de YouTube de carro, você vê muito mais essa transparência e você se sente muito mais confortável em comprar um carro dessa pessoa, se ela tem uma concessionária, etc., do que uma outra pessoa que só fala bem do carro. E a gente entende que carros têm milhares de variáveis, ó, tem quilometragem, tem a questão do modelo específico, do ano específico. Então, ó, Mercedes é muito bom, mas desse modelo não compra desse ano porque teve esse problema. Sim. Não tem essa transparência no mercado imobiliário. No mercado imobiliário se diz ainda está nos anos 90. Mas muito. O comercial perfeito. Tudo perfeito. Com mesa do café da manhã, com margarina, Tudo perfeito. Família feliz. Tudo perfeito. A pessoa, o cara mostrando um imóvel aqui a 5 quilômetros da praia de Balneário por uns 800 mil, 2 quartos. Pro mar. E falando, nossa, é maravilhoso isso. Não é maravilhoso, cara. Tá a 5 quilômetros da praia. Ah, que paulada, hein? Que paulada se deu no conteúdo. Tá. E aí, qual que é a estratégia aqui? Deixa eu passar a estratégia que poucas pessoas fazem. Qual que é a ideia? Tá, vamos só... Acho que desconectou aqui. Eu já conecto aqui. Tá, faz favor. Beleza. Voltou. Show. Vamos lá. Vamos supor que ele é a pessoa ali que tá ali em casa e fala assim, pô, mas eu não tenho acesso a esse apartamento aqui, que hoje atual é esse aqui, né, em específico, primeiro. Tá. Ele é o apartamento mais alto residencial do mundo, né, que fica em Nova York. Só que tem uma pessoa que já fez esse vídeo no YouTube. E o que ele faz é uma avaliação sobre esse imóvel. Usando o vídeo de outra pessoa. E ele vai mostrar pontos positivos e negativos. E o ponto positivo e negativo, às vezes, é até numa questão... Olha só, você pagar 200 milhões de dólares nesse imóvel, sabe quando você vai revender ele depois? Nunca. Então, ele traz esses pontos. Mas, se isso aqui é um sonho da sua vida, etc., tá tudo bem. E vai mostrar, ó, aqui tem esse problema. Ó, tá vendo que o sol reflete aqui? Vou te falar, de manhã o seu quarto vai ser um inferno de calor. Mas, se você gosta de calor, ou se você acredita, eu vi aqui que tem um bom ar-condicionado, então você nem vai sentir. Mas você não pode ir pra fora, enfim, coisas nesse sentido. Entendi. Então, através de um conteúdo de uma outra pessoa, ele consegue gerar essa transparência, essa confiança com o público dele. Eu te pergunto, se você é uma pessoa com alto nível aquisitivo, tá em Nova York, quem que você vai procurar? Esse cara que fala a real de todos os imóveis ou da outra pessoa que sempre floreia, que tá tudo maravilhoso e tudo tá perfeito? Que bela ideia. Eu acho que alguns youtubers vão ficar um pouco chateados com esse podcast. Mas que sejam lançados jogos aí. Olha, eu vou te falar, quem começar... Sai na frente? Sai na frente. Porque não é feito isso, né? Não é feito. Isso aqui é uma estratégia poderosíssima. Pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Mas tem efeitos colaterais. Qual é o efeito dos colaterais? Você arrumar briga com algumas pessoas. Sim. Por exemplo, essa pessoa que fez o review aqui, ó, tem esse cara aqui, ele é bem famoso, né? Enes Biamazé, enfim.
Ele é um corretor famoso nos Estados Unidos e ele tá reagindo ao vídeo dele. Aham. Então, possivelmente esse cara, esse Enes aqui não gosta dele. Aham. Você Ele botou um, né? aqui eu achei um pouco pejorativo, né? Eu não segui, eu particularmente, Marco, não gosto muito dessa linha, né? Eu gosto de Sim. atacar ideias e não pessoas. Legal. Então, mas enfim, a ideia central não necessariamente você colocar aqui o cocôzinho, né? Sim. Ou falar que a pessoa falou besteira, mas você mostrar os pontos de vista, ó, isso aqui eu não concordo, por isso, isso, isso. E não é simplesmente, você está errado. Por que você está errado? Trazer fundamentos. E não simplesmente falar que a pessoa tá errada. E concordar também com pontos que a outra pessoa Sim. tá falando que tá Coerência, correto. né? Exato, É. total. Porque, de novo, estamos atacando ideias e não pessoas. E também eu não acredito que seja esse. Como é que se chama? React. Né? Vídeo de React também não Uhum. necessariamente precisa ser uma coisa para denegrir ou falar De mal forma alguma. do outro vídeo, né? De forma alguma. Ela pode ser só também uma avaliação, ou pode ser assim, até erguer aquele vídeo como excelência, não? Sem dúvida. Mas sempre tem que mostrar algum. Porque o fato não existe carro perfeito, não existe imóvel perfeito. Sempre tem algo que não tá redondo. Sim. E você precisa mostrar isso. Aham, Tá? entendi. O cerne, então, desse React é mostrar mais detalhes. Ser transparente. É uma lupa Ser transparente. Por exemplo, eu já vi vídeos de casa de Alphaville de 30 milhões, 40 milhões, que o vizinho tá do seu lado e você não tem privacidade. Uhum. Aquilo é um ponto negativo. Sim. Você tá pagando 40 milhões numa casa e tem um vizinho que consegue te ver na piscina. Não, é a verdade, né? Você tá trazendo à tona aí assuntos que não foram abordados. Exatamente. Não, legal. Não, uma bela dica, cara. Um belo segredo imobiliário aqui já no nosso programa. Bom, o corretor, ele, como a gente falou, ele tá engatinhando ainda no YouTube, né? Nem todos ainda estão presentes e acho que você tá dando uma bela dica para começar, né? Use com moderação essa dica, corretor. Não vamos aí falar mal dos nossos coleguinhas à toa. Exato. Tá? Mas que outras dicas você daria para esse corretor que está começando? Essa foi uma bela dica. Você tem algumas outras dicas para o corretor iniciar de forma bacana assim no YouTube? Perfeito. Tem sim. Legal. O que acontece? Indo um pouco mais técnico aqui, Dagoberto. Existe. Por que eu gosto de ser técnico, tá? Porque quando a gente fala muito na boca do funil, não necessariamente as pessoas podem ter um insight, mas não necessariamente elas conseguem aplicar. Então eu vou trazer um mix dos dois. O que acontece? Quando a gente fala do tema específico, que é o assunto do seu vídeo, a gente tem dois tipos de temas no YouTube de forma geral. Um tema de curiosidade e um tema de busca. O que é o tema de curiosidade? Por exemplo, visitei uma casa de 30 milhões de reais. Certo. É um tema de curiosidade. Dificilmente as pessoas vão procurar a casa de 30 milhões de reais. Mas quando aparece para elas, elas têm curiosidade em querer clicar e assistir aquele vídeo. Agora, um tema de busca são temas que as pessoas procuram. Por exemplo, como configurar a câmera Canon XYZ. Sim. Qual que é o melhor bairro para morar em Balneário Camboriú? E são temas que as pessoas procuram. Temas de busca aparecem, na maioria das vezes, na search do YouTube. Sabe quando tem a lupinha lá em cima? Então as pessoas procuram lá e vai aparecer o resultado de buscas. Os temas de curiosidade, eles na maioria das vezes aparecem na home, quando você entra no YouTube, ele te recomenda vídeos. E quando você está assistindo um vídeo, tem uns vídeos nas laterais, são as sugestões de vídeo, eles já aparecem lá. Significa que um tema de busca não vai aparecer na home? Não, ele também pode aparecer na home, como um tema de curiosidade também pode aparecer na search. Sim. Mas a casinha dele são essas, tá? Tema de busca vai aparecer na busca, tema de curiosidade na home e na sugestão de vídeo. Por que eu tô falando isso? Se você está começando do zero, na maioria das vezes no YouTube, depende de alguns nichos, eu gosto de atacar mais tema de busca. Por quê? As pessoas estão vindo até mim. Porque quando eu ataco um tema de curiosidade, o YouTube, ele não te conhece.
Então ele não tem tanta, entre aspas, tanta confiança em você. Sim. Então ele vai fazendo microtestes, até em canais maiores, também ele continua fazendo esses microtestes. Então ele joga o seu vídeo para um grupo de pessoas, vê como performa, se performar bem, vai jogar para mais outro grupo e vai aumentando esse grupo. Só que imagina, se você está começando hoje do zero, o seu grupo de pessoas ele é praticamente zero. Sim. Então, pode ser que por uma sorte ele jogue para um grupinho de pessoas, performe bem, depende do quão relevante é o tema, tá? E performe bem. Mas a probabilidade, falando de probabilidade, ela é baixa disso acontecer. É diferente você agora atacar um tema de curiosidade, onde você só precisa utilizar técnicas de SEO e seu vídeo ranqueando, quando a pessoa procura por aquele termo, ela vai encontrar o seu vídeo. Então, daquela forma, você vai construindo uma audiência, uma musculatura, o YouTube vai conhecendo mais você. E agora sim, depois eu posso começar a atacar temas de curiosidade. Eu já tenho um termo mais técnico, um cluster, um grupo de pessoas Quando eu que tiver um grupo confiam. somente, né? Exatamente. Legal. Aí agora sim eu tenho mais poder para jogar para mais pessoas. Tem uma ideia mais ou menos de tamanho de público, de inscritos no canal, ou visualizações, para eu começar a desenvolver esse tipo de vídeo de curiosidade que você falou? Tá. De forma geral, obviamente depende de N variáveis, eu não olho muito o número de inscritos. Eu olho o número de visualizações. Certo. No final do dia, Dagoberto, o que a gente está procurando? Faturamento ou lucro líquido? Claro que vai ter empresas que, estou procurando faturamento por XY porque tem uma estratégia. Mas, no geral, é lucro líquido. Sim. Então, não adianta você faturar 1 bilhão por ano e colocar 100 mil reais no bolso no final desse ano. Mas não acontece no YouTube. Inscritos é interessante como um gatilho de autoridade? Sim. Mas no final do dia, é a quantidade de visualizações que você tem, orgânicas. Por quê? Eu prefiro, ao invés de ter um canal com 100 mil inscritos e eu solto um vídeo e eu tenho 500 visualizações, ao invés disso, eu prefiro ter um canal que só tem, às vezes, 1.000 inscritos e eu solto um vídeo e eu consiga 1.000 visualizações, 2.000, 3.000 visualizações. Claro que, às vezes, tem uma relação. Tende que canais maiores têm mais visualizações do que canais menores. Mas eu não gosto de olhar só esse número isolado de número de inscritos. Eu gosto sempre de olhar a média de visualizações daquele canal. Então, respondendo essa pergunta, quando que eu vou começar a atacar um conteúdo de curiosidade? A partir do momento que eu tiver uma média de 500 a 1.000 visualizações, eu já, vou começar a atacar um conteúdo de curiosidade. Vamos supor que eu solto 4 vídeos por mês, 3 eu continuo de busca e 1 de curiosidade. E depois, esse de curiosidade performando bem, eu vou aumentando mais esse volume aqui. Mas o jogo na maioria dos nichos, é curiosidade, tema de curiosidade. É ele que vai fazer o seu canal explodir de ganhar visualizações. Mas se você é pequeno, tenta começar com tema de busca primeiro. Tem que ser o tema que as pessoas vão te encontrar, né? Exatamente. Legal. Pô, muito bom essa estrutura. E você falou uma coisa que me deixou um pouco intrigado. Você falou que o YouTube ainda não acredita em você, né? Foi isso, né? Isso. O que não é o confia. YouTube acreditar ou não na pessoa? No vídeo, na frequência de vídeos, na consistência, no tipo de comentários que ele recebe? O que pro YouTube é acreditar no teu conteúdo? Perfeito. Vou trazer uma questão humana aqui e te respondendo uma questão um pouco mais técnica do Boa, YouTube. show. Faz quantos anos que a gente se conhece? A gente se conhece há poucos dias. Mas de fato que a gente se conheceu pessoalmente. Hoje? Isso, há quanto? Pessoalmente hoje. 30 minutos? Exato. O quanto você confia em mim? Cara, eu já tenho um grau de confiança em você, já demonstrou um conhecimento. Mas o quanto igual que você tem confiança com o Marco? Eu tenho mais confiança no Marco. Mas por quê? Porque eu já conheço o comportamento dele há mais tempo. Ações, tempo. Sim. Você é casado? Sim. Quem que você confia mais, na sua esposa ou no Marco? Eu escolhi ela pra estar do meu lado, tenho um grau de confiança com ela e tô há mais anos com ela. Exato. Tempo. Perfeito. Tempo. Interações. Tempo, interações. Então, é uma construção. Claro. E no YouTube é o mesmo processo. Você imagina como é que vai estar o nosso grau de confiança quando já tiver feito 4 podcasts aqui entregando conteúdo pros corretores? Exatamente. É um processo. Boa.
Então, essa é uma forma macro psicológica que a gente conversar aqui, Uhum. tá? E claro, agora, da máquina em si, imagina o seguinte. No final do dia, qualquer rede social, o que que ela quer? Ela quer que as pessoas tenham frequência e acessem a plataforma todos os dias, todas as horas, passem o maior tempo dentro dela. Então, é uma briga e uma guerra de atenção. Uhum. Atenção e retenção, que às vezes você tem atenção, mas você não tem retenção. Boa. O que Você significa? vai explicar pra gente. Eu vou explicar agora. Se eu me vestir agora de banana e ir ali na frente da rua começar a gritar, um monte de pessoas vão olhar pra mim, mas não necessariamente eu vou reter elas no sentido de elas comprarem meu produto ou coisa nesse sentido, Aham. tá? Então, atenção não é sinônimo de retenção. Uhum. Então, não basta só as pessoas entrarem dentro do YouTube. Elas têm que ficar no YouTube. Permanecer assistindo. E como que você faz com que a pessoa permaneça te assistindo? Hum. Fazendo conteúdos que as pessoas têm interesse em assistir. Uhum. Então o YouTube, assim como a Netflix, quando você entra lá, a pior coisa que pode acontecer, Dagoberto, é você entrar na Netflix e falar, não tem nada de interessante. E nunca tem, né? Essa é a verdade. Mesma coisa o YouTube. Ah. Então ele não quer, e as outras redes sociais, que você entre lá e não tem nada interessante. Por isso ele sempre está mudando de acordo com o que você está assistindo, o que você não está assistindo, o que você comenta, o que você dá like, o que você dá dislike. Ele vai entendendo sempre o seu comportamento. Sim. E ele sempre vai mudando. Então, se agora eu começar a pesquisar sobre carros, você vai mostrar coisas sobre carros. Sim. Eventualmente, ele vai fazendo ainda uma pescagem de coisas no passado que talvez você gosta. Por exemplo, basquete, vai te mostrar um conteúdo de basquete, vai ver se você vai interagindo, vai fazer microtestes. Por que eu tô te falando isso? Porque na home do YouTube é limitado. Uhum. Quando você entra no YouTube, tem lá o espaço de uma tela, dá 12 vídeos, 14 vídeos para aparecer. O YouTube ele tem que ser estratégico nesses vídeos que ele coloca para as pessoas. Aham. Ele não pode colocar qualquer vídeo. Tá? Agora, quando a gente está falando de audiovisual, vamos trazer um paralelo. Tá. Você não sabe meu conhecimento de audiovisual. Certo. Eu já vou te avisar. É zero. Mas vamos supor que você não saiba. Tá. O Marco, ele entende muito. Eu tô falando Marco porque tem um Marco, outro pessoal, Marco. é o nosso editor. Isso. Né? Meu xará, que é Marco Antônio também. É responsável pelo nosso marketing, então só pra gente dividir pro pessoal entender de casa aí. Vai. Ele entende muito de audiovisual. Aham. Só que imagina que você... Mas ele não entende de fazer podcast. Perfeito. Eu chamo ele pra participar e ele não gosta. Como você conhece, tem mais tempo com o Marco e confia mais nele, Uhum. qual que é a probabilidade de você fosse o dono do YouTube e você fosse recomendar um vídeo pra pessoa? Seria o vídeo de quem em audiovisual? Do Marco, que você não conhece, conhece há 30 minutos, ou do outro Marco que você conhece há 3 anos, 4 anos? Entendi. Você vai recomendar ele. Sim. Por mais que talvez, agora mudando um pouco o meu discurso, que eu seja muito, que não é verdade, mas eu seja muito melhor tecnicamente do que ele. Uhum. Mas você confia mais nele do que em mim, Entendi. do que eu, porque você passou mais tempo com ele. Então, esse tempo, o que que é? É as pessoas entrarem no seu canal e assistirem mais vídeos seus, passarem mais tempo dentro do seu canal. Isso vai mandando mensagens para o YouTube que o seu conteúdo é relevante. E ele vai criando mais confiança com você. Caramba. Sensacional. Tem um podcast que eu assisto, eu ouço, na verdade, porque ele é só em áudio, né? Ele não é em vídeo. Mas eu ouço esse podcast desde 2009, por aí. Olha. Até hoje, né? E é engraçado, né? Porque você acaba gerando uma proximidade muito grande com os integrantes, né, desse podcast, como se fosse eu conheço a vida dos caras, como se eu fosse um amigo, né? Embora eles não me conhecem, não sabem que eu existo, mas a gente tem uma sinergia ali e é muito interessante isso. E eu tô ali assistindo porque eu me sinto até confortável estar ali, né? 100%. Ouvindo eles. Mas você assiste eles por 2 grandes motivos. Porque o conteúdo que eles produzem você tem interesse. Sim. Então, a partir do momento que eles param de começar a criar outros conteúdos totalmente aleatórios que você não gosta, você possivelmente vai se desinteressar. vai interessar. É. Exceto algumas exceções de personagem, de pessoas, que não necessariamente a pessoa tá pelo que ela está falando, e sim pela pessoa, Sim. tá? Mas são exceções. Sim. Tá? E a segunda questão, que é a principal métrica do YouTube, que é a métrica invisível, sabe qual que é? Essa eu não sei, não faço ideia. Que é a mesma métrica que você tem com a sua esposa, que eu tenho com a minha esposa,
que é a principal métrica de todo relacionamento, a confiança. Confiança. E aí, quando você quebra essa métrica, Aham. tudo não funciona mais. O que eu quero dizer com isso? No seu título e na sua thumbnail, você está fazendo uma promessa para a pessoa. Certo. Tá. Ah, cara, tu entrou agora em terreno... Se a pessoa clica no seu vídeo e você não entrega isso para ela, a métrica da confiança vai cair ou vai diminuir, vai aumentar ou vai cair? Vai cair. Vai cair. Mas a curto prazo pode ser que você ganhe bastante visualizações. Uhum. A curto prazo pode ser que você engane uma outra pessoa. Sim. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, isso não se sustenta. E aí, o YouTube, ele identifica isso? Ele identifica a interação das pessoas. Aham. Que as pessoas vão começar a sacar, opa, essa pessoa, ela tá mentindo, ela sempre mente, as thumbnails dela são muito agressivas e ela não entrega aquilo. Sim. E elas vão parar de clicar. E aí, desculpa a palavra, mas eu chamo do ciclo da merda. É cada vez você ter que ser mais agressivo, ter que ser mais mentiroso pra tentar ganhar aquela mesma quantidade de visualizações. Só que as pessoas cada vez mais vão entendendo que você não entrega. E aí, automaticamente o algoritmo, como ele vê a interação das pessoas, ele vai parar de entregar o seu conteúdo pra essas pessoas. Sim. Tá? Mas é sempre com base nas interações delas. E não simplesmente o YouTube, vou parar de cortar o alcance, Entendi. o alcance dessa pessoa. Entendi. Mas ele vai te punindo, né? O algoritmo vai punindo a entrega para novos usuários, Você novas se pune. visualizações. Você está se punindo. Sim. Quando você mente para uma Correto. pessoa que você ama, você está se punindo. Sim. Mas eu digo, Essa é uma mas o reação. YouTube ele identifica esse, Sim, perfeito. né, esse perfeito. comportamento perfeito. e ele vai diminuindo. É uma reação. É. É uma reação que ele vai diminuindo. Exato. Sim. Legal. É uma reação. Legal. Bom, É uma muito bom. reação. Muito bom. E como é que é essa frequência aí para o corretor entender bem? Para ele criar esse relacionamento com o corretor, com o possível cliente dele, com quem assiste o conteúdo, como que ele pode? Como que ele pode? Quais são os pilares, a estrutura de storytelling, narrativa, Uhum. entrando agora na parte mais conceitual de criação de conteúdo? Perfeito. Como é que ele consegue reter esse espectador até o final do vídeo? Porque eu acho que é isso, né, que o YouTube tá buscando, né? Retenção de visualização, né? Não o Uhum. cara que entra e sai, né? No primeiro momento tá procurando retenção, no segundo momento tá procurando satisfação. Satisfação. O que é satisfação? Imagina, você já assistiu um filme até o final e você detestou o filme? Várias vezes. Mas você ficou 2 horas assistindo o filme. Fiquei indignado. Isso, mas significa que você gostou? Eu gostei, Não, você ficou 2 horas. sim. Mas só se você olhar essa métrica cegamente do tempo que você ficou assistindo o filme, eu posso dizer que você gostou ou não gostou? Cara, é complicado isso. É muito complicado. É um Game of desafio. Thrones pra mim é isso, é um seriado que eu assisti, eu adorava, e aí a última temporada é desastrosa. Perfeito. É um desafio muito grande você entender a satisfação do... O YouTube tem esse desafio desde 2018, né? Entender a satisfação. Aham. Mas esse é o processo, não é simplesmente porque você assistiu até o final que você gostou do vídeo. Uhum. Que o que acontece? No final de todo o vídeo, a pessoa mentalmente, né, no subconsciente dela, vai ter 2 sentimentos. O primeiro, quero mais, Uhum. que é isso que você está procurando. Sim. Ela assistiu esse podcast, fantástico. Quero mais. Quero mais. Quero mais saber sobre o Dagoberto, quero saber mais sobre o Marco, quero ver mais outros vídeos Sim. aqui do canal. E um outro sentimento que você tem que excluir, né, o máximo possível, é eu esperava mais. O eu esperava mais é porque você quebrou a métrica da confiança. Uhum. Porque talvez você fez muita promessa e entregou pouco. Quando eu falo muita promessa você pode, em alguns momentos ou em vários momentos, ser agressivo, não tem problema. Uhum. Mas você tem que entregar, Uhum. se você não entrega. Mas trazendo essa questão do conteúdo em si, Uhum. alguma dúvida nessa parte? Não. Tranquilo? Tá bacana. Deixa eu desenhar aqui, que eu acho que é Tá. mais fácil de você entender o processo e Beleza. quem tá assistindo. Beleza, que eu quero jogar mais um fogo aí nesse papo. Dagoberto, aqui não parece, né, porque tá muito feio, mas é minha thumbnail e aqui é meu título. Tá. Isso representa, e aqui é uma embalagem, representa a embalagem do meu vídeo. Tá. Só. Sim, é o papel de presente. Exatamente. E aqui você fez uma promessa para a pessoa. Lembrando que, antes disso, vem o tema.
Tá. Se você fizer um tema que as pessoas não têm interesse, não adianta nada você ter um bom título, um excelente thumbnail, ou seja, uma boa embalagem, as pessoas elas não vão clicar. Esse é um outro assunto, né? O tema vem antes ou Vem antes. Vem antes. Ele é a pesquisa de mercado, não adianta você ter montado... Você falou lá atrás, tá certo, Isso, né? ele é o antes. E aqui, obviamente, a gente tem interesse e a gente tem também concorrência, que às vezes tem temas que tem bastante demanda, várias pessoas com interesse, mas tem muita concorrência. Então tem Certo. que criar um meio termo aqui, tá? Uhum. Mas enfim, isso aqui é um assunto para um outro podcast. Tudo bem. A gente pode entrar depois aqui se você quiser, sem problema. Tá. Tô brincando. Aqui então. Essa pesquisa de temas, o pessoal vai... Eu imagino que o corretor tá Vamos entrar, depois bombando a gente entra, nisso, vamos mas entrar. depois a gente toca Perfeito. nesse assunto. Beleza. Vamos lá. E aí, o que acontece? Aqui tem a promessa. Dagoberto, se aqui a promessa é minha casa de 50 milhões de reais, ok? Certo. O que você espera receber quando você clicar nesse vídeo aqui? O título é Mostrando a minha casa de 50 milhões de reais. Eu espero ver uma coisa nesse valor, né? Algo que entregue esse valor. Isso, mas eu tô falando que é a minha casa, Hum. então o que você espera? Tô falando uma coisa bem besta aqui, né? Mas muitas pessoas ignoram. Se eu tô falando uma casa, então vou ter que mostrar o quê? Uma casa. Uma casa, Isso. lógico. Só que imagina que eu começo o vídeo e eu tô, por exemplo, no meio do mar num barquinho. Tô viajando aqui. Sim. A pessoa vai gerar uma confusão aqui nela, né? Tá, mas ele falou que ia mostrar uma casa. E pode gerar até um desconforto. Pode ser que depois de 2 minutos de vídeo, ele mostre a casa? Pode ser que sim. Mas qual que é o ideal? É no início do vídeo, você já dentro da casa, e aí, obviamente, talvez não atrás de uma parede aleatória, e sim já mostrando a dimensão da casa, ou na frente da casa, Uhum. tá? Que você prometeu aqui no título e no thumbnail. Entendi. Ou você colocar take já da casa, de a pessoa entender o que tá por vir. Já entregar um pouco, né, do tema que estava escrito lá na capa, né? Sabe qual que é o objetivo aqui? Eu mostrar pra pessoa que ela está no lugar certo. Uhum. Que eu tenho palavra. Eu te prometi algo e eu vou te entregar aquilo que eu te prometi. Sim. Perfeito? Perfeitíssimo. Então, esse é o principal ponto e esse é o principal fundamento que você tem que seguir, Uhum. tá? Uhum. Feijão com arroz. Storytelling é importante, milhares de Sim. coisas são importantes. Uhum. Sim, mas esse é o feijão com arroz. Certo. Você não pode errar nisso. Mas a Gobert sempre vai ter o exemplo o pessoal. Mas tal e tal canal são exceções, Eu não vejo são a muitos regra. vídeos que eu assisto no YouTube que os caras prometem uma coisa na thumb. E aí começa o vídeo, eles começam a falar disso, daquilo, do curso e não sei o que, mas não entregam conteúdo até metade do vídeo, cara. E é muito frustrante. Muito. Você acaba deixando de consumir. E a métrica da confiança? Vai diminuindo. Entendi. Então Perfeito. a ideia que você está trazendo é entregue Exato. rápido. E eu já vou complementar uma outra dúvida que as pessoas têm. Qual que é o tempo de vídeo? O tempo de vídeo está muito ligado a isso. Se nesse caso que você me deu o exemplo, o vídeo tem 10 minutos, mas a pessoa ficou 5 minutos falando de coisas aleatórias, o vídeo não tem que ter 10 minutos. Se ele falou 5 minutos aleatório e o que ele entregou realmente, o ouro que ele prometeu foi 5 minutos, o vídeo tem que ter 5 minutos e não 10 minutos. Sim. Perfeito? Lógico. Faz sentido. Tá. É igual a gente aqui. O objetivo é a gente estar fazendo essa gravação, esse programa, mas é estar entregando coisas que são relevantes na visão do corretor o tempo todo, um assunto 100%. atrás do outro. 100%. 100%. Legal. Então aqui, primeiro ponto, voltando. Eu tenho que mostrar para a pessoa que ela está no lugar certo. Certo. Combinado? Uhum. Isso aqui, Dagoberto, eu não vou entrar em detalhes, porque existem milhares de variáveis, storytelling, milhares de técnicas que você pode estar utilizando aqui. Uhum. E não existe o certo e errado, Ok. existe o seu nicho. Vai ter nichos que storytelling vai se encaixar melhor do que outros. Imagina, por exemplo, storytelling. Imagina você mostrando um imóvel contando storytelling. Aí a pessoa, não, cara, me mostra só o imóvel. Se você, às vezes, tem casos que você pode só mostrar um imóvel e não falar nada. Sim. Só filmar. Sim. A pessoa só tá curiosa em saber como é dentro, Sim. tá? Mas vai ter outros nichos que não, você não só simplesmente só mostrar. Você tem que falar, dar a sua opinião Sim. e etc, tá? Perfeito. E aqui tem um outro ponto muito importante. Mas, Marco, então o que eu faço aqui? Feijão com arroz.
Se você tá prometendo mostrar uma casa de 50 milhões, só mostra a casa. Mostra a casa. Fala, dá o seu espetáculo. Pô, olha só que fantástico aqui. Ó, isso aqui já não tá tão legal, sabe? Trazer esse feijão com arroz. Aqui, com o tempo, aí depende de qual fase você tá. Se você tá na fase de aprendizado, é frequência. Se você tá na fase de crescimento, aí sim você pode estudar mais técnicas de edição, de storytelling e tudo mais, tá? Sim, sim. Mas primeiro, feijão com arroz. E aqui é a segunda parte que as pessoas erram bastante, Dagoberto, que é no final do vídeo. Por que elas Se lembra que a gente falou de 2 sentimentos que as pessoas vão ter. O quero mais Sim. e eu esperava mais. Você sempre quer esse sentimento aqui, ó, do quero mais. Se a pessoa ela quer mais, você tem que entregar o quê? Mais coisas para ela. E no final, é uma excelente oportunidade que você tem de recomendar um próximo vídeo para ela. Então eu não deveria ter falado no meio da nossa entrevista que a gente tem interesse em fazer mais episódios sobre isso. Não, você pode. Ah. É que são coisas diferentes. Ah. Aqui no Quero Mais é você pescar, antes de a gente começar o podcast, você saber vídeos, episódios que você já gravou, que são relacionados com esse daqui. Então, por exemplo, você pode trazer um episódio de uma pessoa, de um corretor que utiliza o YouTube para fazer bastante vendas. Certo. Então, isso está relacionado com esse podcast nosso aqui. Então, no final desse vídeo, você vai recomendar este vídeo para essa audiência. Que vamos supor que elas assistiram até o final e gostaram muito desse episódio. Então, elas estão mais suscetíveis a assistir um outro episódio que seja relacionado a isso. Sim. Só que aqui você tem que abrir uma coisa que a gente chama de open loop. É uma dúvida na cabeça da pessoa que ela só vai se fechar esse loop quando ela assistir o próximo episódio. Como as séries fazem. No final de cada série não acontece alguma coisa? Sim. Vou te dar um tapa na cara e acaba a cena. Acaba a tela. Você me xinga e acaba. É. Então cria algo ali. Como que você vai abrir esse open loop aqui na cabeça das pessoas? Falou assim, ó. Em nenhum momento, Dagoberto, você pode dar a entender que o episódio está acabando. Em inglês a gente fala de end words. Então, obrigado por assistir, deixa like. Se você dá a entender para a pessoa que o episódio está acabando, o que ela faz? Ela vai embora. E aí você pede a oportunidade de recomendar o próximo conteúdo. Por isso que a maioria dos gráficos das pessoas é assim, ó, um gráfico de retenção aqui, e no final tem uma queda e esses últimos segundos aqui, os últimos minutos, você perdeu a oportunidade de recomendar o próximo vídeo. Então o que você faz? Você tá conversando comigo, a gente tá passando conteúdo relevante, etc. Marco, pô, interessante essa estratégia, tararara. Marco, sabe algo? Eu vou fazer no freestyle, provavelmente não vai ficar tão bom assim, mas... Marco, essa estratégia que você falou é muito poderosa e eu vi o fulano de tal implementando isso. Em apenas um ano ele conseguiu 100 mil inscritos e colocou 100 milhões de reais no bolso dele, aplicando exatamente essa estratégia que você falou. E eu entrevistei ele nesse episódio que tá aparecendo agora aqui na tela. Uau. E acabou o episódio, tá? Não tem como, né? Acabou o episódio. Você abriu um loop na cabeça da pessoa e agora a única forma dela fechar esse loop é ela assistindo esse outro episódio. E no final desse outro episódio, o que vai ter, Dagoberto? Um outro open loop. Sim. E assim sucessivamente. E você vai criar uma grande teia no seu canal que um vídeo vai estar conectado com o outro. Sim, entendi. E aí, quanto mais pessoas passam tempo com você, mais elas criam relacionamento, maior a confiança e a máquina ela gira. Entendi. Que baita estratégia. Tá. Baita estratégia. Então, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é o feijão com arroz que muitas pessoas negligenciam. Muitas pessoas negligenciam. Muitas pessoas nem fazem ideia. Marco, deixa eu botar uma pimenta aí nesse assunto. Mande. O que é clickbait? Vamos lá. Explica pra galera. Esse termo, ele é bem, de uma forma geral, é você enganar as pessoas, né? Mas o clickbait, tem outras pessoas chamam clickable, né? Que é um termo... Clickbait traz uma conotação pejorativa, negativa. Sim. Mas basicamente é você prometer algo no título, na thumbnail, e você não entregar isso no conteúdo. Tá? Que é a métrica da confiança que a gente tá... Entra naquele ponto anterior. Exatamente, o mesmo ponto. Só que as pessoas acreditam, algumas, que você ser agressivo no seu título e na sua thumbnail é clickbait. Isso não é clickbait. Se você é agressivo, mas você entrega, você não tá fazendo clickbait.
Entendi. Mas a partir do momento que você é agressivo na promessa e não entrega, aí sim você está enganando a sua audiência, aí sim você está fazendo clickbait. Essa estratégia não é boa, não. Exato. Com certeza não. E tem algo que aí vai de audiência para audiência, de nicho para audiência, que é usar palavras persuasivas. Por exemplo, segredo, né? Segredo. Tem pessoas que não gostam da palavra segredo. Só que vai ter nichos que tá tudo bem. Por exemplo, talvez segredos imobiliários. Pô, tá tudo bem. Eu entendo que segredos imobiliários são dicas que ele vai estar me entregando e tudo mais. Mas talvez vai ter um nicho, não sei, marketing digital. Que eu falo, o segredo para você faturar R$1.000 por dia. Foi tão utilizada essa palavra segredo... Ela perdeu a essência. Perdeu a essência, perdeu o poder, o valor dela, tá? Uhum. Então, de novo, não tem problema você ser agressivo, mas você precisa entregar. Entender essa audiência de alguns termos que você pode utilizar ou não, tá? Sim, entendi. Então, assim, a ideia é usar de argumentos que vão despertar o interesse para consumir o conteúdo. Palavras certas, mas não enganando o público, porque depois a própria audiência vai identificar, o YouTube vai identificar que as pessoas clicam para ver Ou não clicam. o que está sendo dito na capa, ali no título, e aí elas não ficam até o final do vídeo. Exato. O YouTube observa tudo. Uhum. Tem lá a home, tem vários vídeos. Ele tá observando. Ah, a pessoa tá clicando nesse vídeo e não clicou nesses aqui. Manda um sinal pro YouTube. Agora, de 10 mil pessoas que ele mostrou esses vídeos aqui, claro que a home não é padrão para todo mundo, tá? Claro. Mas só dando um exemplo macro. Se as 10 mil pessoas que ele mostra essa configuração, as pessoas só estão clicando esse aqui ele vai parar de recomendar para outras pessoas. Que as pessoas não estão clicando. Então o YouTube vê o que as pessoas clicam, o que as pessoas não clicam. Sim. Quanto tempo elas passam assistindo. Olha tudo, né? Olha tudo. E entrando agora nessa área de SEO, que envolve tudo, eu acho, né? Desde título que a gente estava comentando, até o criativo, né? Que é o thumb. O que você pode falar sobre isso e por que os vídeos têm um título diferente e na thumb ele tem outro título? Vamos lá. E é certo fazer isso, não é? Perfeito. Excelente pergunta. Primeiro, SEO são técnicas para você ranquear o seu vídeo. Mas você se lembra, Dagoberto, que eu tinha te falado que a gente tem dois tipos de tema, um tema de curiosidade e um tema de busca? Sim. Que curiosidade as pessoas não procuram. Então, por que eu vou... E tem como isso otimizar algo que as pessoas não procuram? Então, se eu não consigo otimizar algo que as pessoas não procuram, não tem por que utilizar técnica de SEO. Técnica de SEO é para tema de busca. É só para isso. Entendi. Temas de curiosidade, eu vou trabalhar palavras persuasivas e formatos persuasivos para as pessoas clicarem. Mas não tem nada a ver com SEO. Entendi. Vou te dar um Já exemplo. separou os assuntos aqui. Vou te dar um exemplo. Boa. Um tema simples aqui de SEO. O que é marketing digital? Isso é algo que as pessoas procuram. Perfeito? Perfeito. Isso aqui a gente chama de palavra-chave que as pessoas estão procurando. O que é marketing digital? Minha letra tá horrível. São obras de arte, né? Obras de arte, com certeza, que valem milhões. Vão valer milhões depois que eu morrer. Isso aí, pena que você tá pagando, né? Mas o pessoal vai printar aqui. O que é marketing digital? Isso aqui é uma palavra-chave. Tá. Então, se eu quero ranquear para isso, aí sim eu vou utilizar técnicas de SEO. Porque aqui eu tenho concorrentes, digamos assim, pessoas que estão concorrendo por essa palavra-chave aqui. Deixa eu desenhar melhor aqui. Aqui. Aqui a pessoa está procurando. E aí vai ter vídeos que vão estar ranqueados. Certo. O que o SEO vai me ajudar? Quando eu fazer um vídeo, que ele não fique lá na 10ª posição. Que esse vídeo fique na terceira posição. Na terceira posição ou na primeira posição. Obviamente, tem estudos que os top 5 ganham mais visualizações do que os que estão lá embaixo. A mesma coisa na busca do Google. Lógico. Tá? Então, por isso que eu vou utilizar a técnica de SEO. Mas num tema de curiosidade, eu não vou utilizar a técnica de SEO. Por exemplo, no caso de marketing digital, eu faria
Estratégia de marketing digital que me fez ganhar R$1 milhão por dia. Esse meu título tá bem grande, tá? Geralmente, títulos de curiosidade, a gente deixa um título bem curto, tá? Mas só dando um exemplo geral. Respondido essa dúvida e deu para clarificar? Sim. O que acontece? Quando eu tô trabalhando SEO, e aí para eu ranquear com o objetivo de ranquear, eu tenho que olhar duas coisas. Tema de busca também, tá? Mas de maneira macro. Demanda. E a concorrência. O que acontece aqui? Qual que é a diferença? É o famoso... O que o pessoal chama de oferta, né? Oferta e demanda. Demanda é a quantidade de pessoas que têm interesse naquele seu assunto. O que é oferta? É a quantidade de concorrentes que estão falando sobre aquilo. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem bastante pessoas querendo comprar um imóvel, tem 10 mil pessoas querendo comprar o imóvel no Sena Tower. Certo. Só que só existe um corretor vendendo o imóvel. O que acontece? Esse corretor, e quando eu falo em pessoas interessadas, pessoas querendo comprar mesmo. Esse corretor, ele vai vender muito ou ele vai vender pouco? Tem 10 mil pessoas querendo comprar e só tem um corretor. Vai vender pouco. Perto do que tem? Não. Desculpa. 10 mil pessoas, querendo comprar o imóvel do Sena Tower. E só existe um corretor vendendo aquele imóvel. Ele vai vender bastante. Vai vender muito. Lógico. Muito. Ele é único. Ou seja, a quantidade de concorrentes que tem não tem concorrente, ele só é único. Só que imagina agora que tem 10 mil pessoas interessadas, mas tem 1 milhão de corretores querendo vender aquele imóvel. Uns vão ganhar mais, outros menos, mas essa demanda ela vai ser pulverizada. Tá? Então, por mais que tenha uma demanda aqui de pessoas interessadas, não vai dar para todo mundo. Talvez um vai vender outros não vai vender outro. Então, muitos não vão vender. Outros não vão vender. Por que eu tô falando isso? Traduzindo para o YouTube às vezes vão ter temas que as pessoas têm interesse em assistir, mas tem muita concorrência. Muitas pessoas falando sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o que é marketing digital tem uma demanda, ou seja, tem pessoas procurando por aquilo, mas tem muitos canais que já falaram sobre isso. Então, se você é pequeno, a probabilidade de você conseguir ranquear, mesmo implementando as técnicas de SEO que eu vou explicar daqui a pouco, você não vai conseguir ranquear. Porque você é pequeno. A probabilidade é bem baixa, porque você é muita pequeno concorrência. E muita concorrência. Então, qual que é o seu balanço? Você tem que encontrar prédios, digamos assim, que tenha bastante pessoas interessadas em comprar, mas também não tenha tanta concorrência. Então, é você encontrar temas que tenha pessoas interessadas, mas não tenha tanta concorrência assim no YouTube. Entendi o desafio do corretor aí. É um meio termo. Ok? Ele tem que buscar empreendimentos, lançamentos, produtos para criar conteúdo que não tenha tanta concorrência. Pessoas falando sobre aquilo. Falando sobre aquele tema. Exatamente. Né? E aí ele ainda tem que procurar um consumidor para aquele conteúdo dele. Exatamente. Não fazer algo no escuro, né? Perfeito. Aí trazendo, tô dando um exemplo aqui do Sena Tower, que é o que o pessoal tá mais falando, tá? Mas pode ser qualquer outro exemplo. Imagina que eu sou... Ficou bem próximo. Não é? Tá acertando. Será? Se eu te falar que eu que desenho... Tô brincando. Vamos lá. Imagina o seguinte, vamos partir do princípio que eu sou um péssimo corretor. Eu não sei falar, eu não sei de nada, só fiz lá, eu cresci e acabou. Tá. Só que por algum motivo eu sou amigo do Luciano Hang e do pessoal da FG. Sim. E eu sou o único corretor aqui. Eu vou vender bastante. Ok? Imagina que eu sou a única pessoa que sou autorizada a falar sobre o Sena Tower. Automaticamente esse meu vídeo ele vai ganhar bastante visualizações. Porque eu sou o único. Sim. Então aquilo que você falou tá perfeito. O desafio no final do dia do corretor, no tema de busca, era encontrar empreendimentos que não tem tantas pessoas falando, mas que as pessoas estão procurando, têm interesse naquele conteúdo. E aí vamos lá então, vamos deixar um pouco mais complexo. Digamos que todos os empreendimentos com argumentação de design ou de posicionamento já tem trocentos vídeos,
né? Vários corretores já fizeram vídeos de tudo que é possível. Perfeito. O que ele tem que buscar aí? O corretor, ele tem que buscar aqueles pontos lá de que o que não é falado Perfeito. nesses vídeos que já existem. Exato. E entra também os reacts. Exato, exatamente. Então você encontrar ângulos que as pessoas não estão atacando. Boa. Tá? Então, eventualmente, imagina que tem uma mansão suspensa aqui em Balneário ou em São Paulo, enfim, Aham. que dois corretores fizeram um vídeo sobre ele e tiveram bastante visualizações. Então teve muitas Tá. visualizações naquele vídeo ali específico. Se a Apple quiser trabalhar aqui, a gente agradece. Beleza. Mas ela não quer trabalhar. Ó, Travou a Apple. Steve Jobs está se revirando Não, no túmulo. aí, ó, Oi. aconteceu várias coisas aí, mano. E aí, o bizarro, né? A última caneta, o último tablet e o negócio. Vai, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Se tem dois vídeos só sobre aquela casa lá, esse aqui ganhou bastante visualizações e esse aqui também. Eventualmente, se várias pessoas falam sobre aquela mesma casa, no mesmo ângulo, só mostrando a casa, Sim. esse aqui vai diminuir a quantidade de visualizações. Só que agora, se eu faço um vídeo sobre essa mesma casa e coloco, por exemplo, na thumbnail, avaliação honesta sobre a casa XYZ, eu já estou atacando um outro ângulo, que esses aqui não atacaram. Então, eu ganho uma probabilidade maior de ganhar bastante visualizações. Porque o fato é, eu consigo ver que as pessoas tiveram interesse nessa casa, porque tem bastante visualizações. Mas ninguém está atacando este ângulo agora novo que eu estou atacando. Que é, por exemplo, de uma avaliação honesta. Mas, cara, eu acho que na prática é bem difícil. O quê? Porque, em Não. geral, as pessoas mostram o que há de mais belo no empreendimento. E é difícil você fazer atacar outros ângulos, como você está falando. Eu não consigo encontrar agora. Beleza, eu tenho um apartamento ali maravilhoso que tem 50 vídeos já. E todos esses 50 vídeos mostram já exploraram os melhores ângulos, os melhores argumentos desse empreendimento. Fica difícil para você encontrar um ângulo novo, né, para explorar. Perfeito. E quando você não encontra, o que você faz? Faça um react. Sim, e vamos supor que o React não funciona. Não funciona, e aí? Você pula. Então, essa pesquisa, o que acontece? Esse tema aqui eu vi que tem muita demanda, vários vídeos, não tem muito ângulo para eu atacar. Eu não vou fazer sobre esse tema. Passo para o próximo tema. Sim. Uma outra empreendimento, uma outra casa. Então, o que eu estou procurando aqui no final do dia? Se eu posto 4 vídeos por mês, quais são esses 4 vídeos que eu tenho um melhor balanço entre demanda e oferta? Então você diria que a busca tem que ser pelo Oceano Azul. Para não nadar no Oceano Vermelho com assuntos que já foram muito explorados. É difícil você achar um oceano azul. Sim, Tá? Mas numa maneira geral, sim. Exceto quando você já tem uma audiência. Quando você é uma audiência, você é um tubarão, você consegue brigar com outros tubarões. Sim, Então, lógico. Perfeito. Aí sim. Mas eu lembro que quando o JC, que você mencionou antes, ele começou, né? Ele jogava um drone no ar, ia lá, explorava de forma externa, né, as obras e começou a fazer reviews assim que ele cresceu bastante, né? Perfeito. Era um ponto de vista que ninguém tinha. Ninguém tinha. E me corrija se eu estiver errado, mas hoje, em Balneário, não vejo ninguém que tenha um conteúdo do JC. Não, muitos usam drone hoje em dia, mas nenhum desses atinge os números, né, e a expertise também, né, que o JC atingiu. Mas sabe como ele começou a criar essa expertise? Entrando na água. É isso. É fato, Dagoberto. Daqui 5 anos a gente vai olhar esse podcast, putz, mas eu tava ruim aqui, né? Eu falei isso. Como a gente vai ver o JC, vai ver um vídeo dele antigo, eu falei, nossa, olha só como eu fazia isso daqui, etc. Tá. Mas é a fase do crescimento, né? Do aprendizado. Colocar a mão na massa. Sim. Mas tu não me respondeu alguns pontos. Pode Marco. falar. Então a gente tem que aumentar a nossa confiança aqui, cara. Vamos lá. A gente não falou sobre thumb, né? Sobre o criativo. Isso que você tinha perguntado. E aí o título da thumb também que fica muitas vezes em cima dela, né? Tem algumas palavras, elas refletem, não refletem, deve ser igual o título embaixo do vídeo. Não, como é que funciona isso? Vamos lá.
Uma dúvida, e aí me corrija se eu estiver errado, essa sua dúvida. Devo colocar texto na thumbnail, né? Uhum. Devo repetir o mesmo texto da thumbnail, do título na Thumb, thumbnail. Uhum. Vou te dar uma resposta que pode te frustrar, Tá bom? mas é a verdade. É a verdade. Eu quero a verdade aqui. O certo Ah. é o que funciona. E o que é o certo e o que funciona? Não adianta eu falar, Dagoberto, não repete o seu título Uhum. na sua thumbnail, Uhum. sendo que você fez isso e tá dando mais visualizações do que você não fizesse. Uhum. Como também o contrário. Às vezes thumbnails suas que só tem imagem e não tem nenhum texto vão performar melhor Uhum. do que thumbnails que tem texto. Ah, não, mas o MrBeast falou... Não tem nada contra o MrBeast, tá? Só dando... Sim, até MrBeast, porque pra quem não é o conhece, maior quem sou youtuber. eu, né? Não, mas também YouTuber. quem sou eu? É. Enfim, ele tem muito mais tracking do que eu. Mas enfim, ele falou, ó, de forma geral, você tem que utilizar no máximo 3 palavras na sua thumbnail. Olha só. Mas vamos supor que você colocou... no geral, vocês colocam 6 palavras na sua thumbnail. E performam melhor. Obviamente, você faz o teste. Hoje o YouTube tem um teste ABC, né? Que você consegue estar rodando. Performa muito melhor do que você colocar 3 palavras. Então, o certo é o que funciona. Tá funcionando para você? Perfeito. Esse é o ponto. Mas não se apeguem a... Não existe a cor específica que vai... Vai ter nichos, Dagoberto, que uma thumbnail mais chamativa com cores mais vibrantes vai performar melhor Sim. do que cores sóbrias. Sim. Vai ter outros nichos que as cores sóbrias vão performar melhor do que cores vibrantes. E tem o público também se acostuma, né, com um tipo de linguagem, né? 100%. Vou te dar um caso, exemplo... Eu gosto muito daquela frase assim, existe muitas línguas, né? Nem todas usam palavras, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Então eu vou te dar um exemplo de um caso, de uma consultoria que a gente fez, a gente gerou resultado com esse Web Motors, Uhum. que a gente tinha errado num ponto. A gente fez as thumbnails e as thumbnails a gente precisa colocar reações aqui nas thumbnails. Então tinha o repórter aqui e aí o repórter com o olho vidrado, São bem claras. reação boca aberta e o carro aqui. E a gente foi começar vendo os comentários e o pessoal, não, nada a ver essa thumbnail de YouTube, é muito ruim, tira isso, não sei o quê. Blá, blá. E a gente foi entendendo que, este fundamento em outros canais funciona. Se você, por exemplo, ver vídeos do MrBeast React, uma imagem aqui, ele com a boca aberta ou ele impressionado. Mas pro público dele, isso aqui funcionava. Sim. Pro público da Webmoto, o pessoal queria algo mais cinematográfico. Então, uma thumbnail com bem pouquinho texto e uma imagem do carro bem cinematográfica, bem bonita. Sim. Sem o repórter ali fazendo uma reação de caras e bocas. Uhum. Então, a gente foi entendendo e lendo os comentários. Não, o público da Web Motors não gosta disso. Mas talvez o público do carro XYZ, carros SA, gosta dessas thumbnails assim. Sim. Então você vai se adaptando. É interessante agora você falou, porque a gente estava falando sobre essa linguagem mais de um marketing mais verdadeiro para o corretor explorar, né? Uma comunicação mais falando até inclusive de imperfeições do imóvel. Sim. E a gente falou da publicidade antiga, mas assim, eu acho que as pessoas também esperam certas coisas e certas marcas, né? Da marca de uma imobiliária, ela espera isso. Esses detalhes, essas imperfeições, o que há de que possa depreciar o imóvel, mas se você vê uma marca de carro, né? Você espera ela só mostrar a perfeição, né? Você não espera dela criticar o seu próprio produto, né? Cada marca tem um tipo de linguagem específico com o público, né? Tem. Isso aí é muito legal, cara. E eu vou te falar uma coisa, uma dúvida que eu acho que você teve, né? Que era essa questão, no início é difícil, tá, Dagoberto? Eu entendo isso. Mas com o tempo, o que acontece? Imagina, as marcas, no final do dia, se a gente pega grandes canais, principalmente lançamentos, elas disponibilizam o carro para aquele canal para gravar. Sim. Só que a marca, a Volkswagen, ela viu lá que você sempre dá uma avaliação honesta nos seus carros. Você fala coisas boas, coisas ruins, etc. Sim. Aí você vai pensar, mas por que a marca vai entregar o carro dela, sendo que ele sabe que eu vou falar... Pro cara falar do plástico da porta que é duro e não é soft touch. Exatamente. Por quê? Porque este canal, ele é grande. E a marca sabe que essa pessoa vai
atingir várias pessoas. E que na conta, ela faz uma conta provavelmente, vai ter mais coisas positivas do que negativas. É isso? Exatamente. Ah, legal. Então, qual que é a ideia? Quando você é pequeno e você tem esse posicionamento, você é apenas o hater, o bobinho, etc. Mas a partir do momento que você cresce e cria uma audiência, as próprias construtoras, as próprias incorporadoras, os outros corretores vão atrás de você, porque você tem audiência. Sim. E uma audiência que você criou uma confiança. E aí você falou agora eu entendi o que a gente começou esse papo, porque você falou que corretor, ele não fala das imperfeições do produto. E aí que tá, né? O corretor tem público, ele pode direcionar para uma compra, mas ele tá dizendo que o produto sempre é perfeito, sem jogar real pro cliente, né? Ó, o nicho de mercado de carro é o que o mercado imobiliário tem que Sim. modelar. Sim. Então, pode ver, qualquer avaliação de carro, carro-chefe, etc., eles não estão falando só mal do produto. Eles estão falando também coisas boas. Não, ó, Sim. esse volante aqui é a Volkswagen. Não, é o que eu falei, eu acho que eles fazem uma conta, né? Vai falar de um produto, geralmente eles acabam falando muito mais benefícios do que malefícios, mas esses malefícios Eles conectam mostram, com o público. Eles mostram. E tem uma coisa também que é sonho, né, Dagoberto? Hum. Meu sonho quando era criança, era ter uma Range Rover Evoque. Uhum. Por mais que eu cresça e o pessoal fala, não, cara, Range Rover Evoque 2010 é bomba. É bomba. Aham. Mas é o sonho da pessoa. Sim. E ela vai comprar a Range Rover Evoque. Sim. Entende? Sim, sim. Não, interessante demais. Como tá nos detalhes, né? O acerto para conseguir engajar o público, né? Tá São nos fundamentos. detalhes. São fundamentos. Te respondi a dúvida sobre a thumbnail ou ficou alguma... Eu ainda queria abordar um pouco mais sobre o Fala. design, né? Vamos. Eu sei que cada público Perfeito. Vamos lá. tem um estilo, né? Uma comunicação, o texto em cima, Perfeito. mas você até citou ali de colocar uma expressão, né? O ator ali da thumb, Sim. uma expressão. Falando agora de mercado imobiliário, Uhum. né? Ao seu ver, quais são os tipos e estilos de thumb que você acha que podem performar mais? Vamos para o médio alto padrão. Tá, vamos lá. Uhum. O que chama bastante atenção, a gente tem que entender duas coisas primeiro. Quem é você se você é maior que o objeto? Vou colocar o objeto da casa aqui. Por exemplo, o Marco ele vai começar agora no mercado imobiliário. Ou seja, a casa de 50 milhões é maior do que eu, de relevância, de interesse. Uhum. É diferente de, por exemplo, o William Bonner mostrando uma casa de 100 mil reais, por exemplo. O William Bonner ele é maior do que a casa de 100 mil reais. Certo. Tá? Então, se o William Bonner ele é mais relevante do que o objeto, o William Bonner tem que ser o fator principal aqui nessa thumbnail. Então, ele tem que ser a maior parte. Uhum. Tem que então, ser mais visível. Uhum. Então, a casa pode ser pequena aqui, digamos assim, de tamanho de Sim. peso aqui Sim. das imagens, Sim. tá? E aí eu ficaria curioso, não, o William Bonner, por exemplo, me mudei para uma casa de 100 mil reais. Eu falei, nossa, o William Bonner, milionário, tá morando numa casa de 100 mil reais, o porquê, e ele vai mostrar a casa dele. Como que é a casa do William Bonner de 100 mil reais, né? Onde que ele tá morando, etc. Então, isso é um tema de curiosidade, né? Me gera essa curiosidade. Tá. Só que se eu sou um corretor que as pessoas não conhecem, e eu estou mostrando uma casa... E eu vou partir do princípio que a maioria dos corretores vão assistindo aqui não tem tanta audiência assim. Uhum. O objeto ele é maior do que ele. Então, se eu estou mostrando a casa ou o empreendimento, você pode até aparecer aqui na thumbnail, mas o empreendimento ele tem que chamar mais atenção. Sim. Entendi. Então, deixa eu ver se eu Entendi. consigo... Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. O empreendimento tem ele como uma reação, mas o empreendimento é algo mais relevante. Certo. Eu particularmente não gostei muito dessa imagem, que eu não consigo ver muito o prédio, tá? Não tem muito bem contraste. Também ele é muito alto, ficou fino, né? Ficou fino. Mas é interessante aqui a provocação que ele fez, né? É seguro? Aham. Pô, mas esse, é o maior prédio do mundo, né? Sim. Então, ó, expondo o maior, o nome do prédio lá, né? Que é o maior prédio. Aqui nesse título, eu poderia colocar, talvez, mudaria alguma coisa no sentido...
teria que fazer teste, né? Mas Uhum. quem comprar vai estar realmente seguro? Ou tem risco de acidente? Ou foi bem construído? Coisas Uhum. nesse ângulo, tá? E, inclusive, esse tema é muito interessante, né? Até você falou, é seguro? E aqui a gente tem muitos prédios que são arranha-céus. Uhum, É uma forma de abordar, né? E até para explicar, né? com Sobre certeza. engenharia, sobre segurança depois, Sem tal, né? dúvida. Tem até um vídeo que eu vi alguns anos atrás, que era um prédio, acho que é na Barra Norte, que tinha piscina dentro, Ah, que aí ele sim. É balançava bem e famoso esse. isso, e a água balançava. E aí você pode ter essa oportunidade de falar, ó, isso aqui não tem perigo por isso. O prédio ele foi construído realmente É. para balançar. O próprio JC veio aqui e a gente falou sobre a fundação para os estudos que eles estavam fazendo na época para a fundação do Sena Tower. Eu sei que se é profundo, vai até a pedra, assim, para ficar firme e fora que tem um pêndulo para segurar o empreendimento para ele não balançar tanto no vento. Perfeito. Tem o que Ah, os engenheiros, tem um amigo engenheiro que ele fala, desculpa a palavra, mas é o coeficiente de cagaço. sim. Que é se o prédio ele foi construído para ter um andar, Aham. o engenheiro tem que fazer para que esse prédio fosse construído a estrutura para se fosse 3 andares. Sim. Então tem esse coeficiente. Então aqui, ó, na thumbnail, por exemplo, eu tenho a casa aqui, mas repare que o valor chama bastante atenção também. Sim, sim. Então são duas coisas que chamam bastante atenção. A casa em si, mas Aham. principalmente o valor dela. Sim. Cara, como que é uma casa de 139 mil dólares? Uhum. Tá? E aí que ele poderia colocar você vai entrar em dívida, você não vale a pena, ou você nunca vai vender isso, ou a maior furada do século, Uhum. algo nesse sentido. De maneira geral, quando a gente está falando do nicho, o que eu gosto de fazer? É abrir vários canais do seu nicho, Dagoberto, e começar a encontrar padrões. Uhum. E aí, para isso, eu sempre vejo aqui, ó, vou em alta, e começo a ver qual que foi o estilo de thumbnail, por exemplo. Lembrando que sempre o mais importante é o tema, tá? Aham. Mas eu consigo ver alguns padrões, ó. Ele tem reação, ele coloca talvez alguma coisa aqui que chame a atenção, é seguro, ou vale a pena, ou Sim. você nunca mais vai vender isso, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Reação à casa e valores. Então aqui é de padrões, eu vejo reação, casa, valor e algum texto. Aham. Reação, casa, valor e algum texto. Reação, casa e algum texto. MrBeast, reação, casa, valor e algum texto. Então eu já encontrei o padrão desse canal. Aham. Agora vamos para um outro canal. Uhum. E no geral você vai encontrar um 80-20 do que performa nesse Entendi, nicho. Entendi. Sim. E ali você consegue Sim. ter um bom Sempre norte. 80 é o que é mais conhecido, né? É legal, muito bom. Muito bom. Você falou ali que o YouTube tem um teste AB, ABC. ABC, Isso. né? Como é que funciona e aonde que o corretor pode encontrar isso? Dentro Ou se é só uma técnica ou uma... Não. Você, dentro do YouTube, você consegue fazer o teste ABC. Então, você consegue colocar 3 thumbnails Uhum. diferentes. E o YouTube, ele vai, nesses testes que ele vai fazer o split, né? Vai fazer a divisão para mostrar essas thumbnails para as pessoas. Infelizmente, hoje a gente não tem esse teste ABC para título. Tem ferramentas que fazem isso. É só pra thumbnail. Para thumbnail. Aham. Então, aqui, vamos supor, o que eu recomendo, né? No teste ABC, você fazer thumbnails totalmente diferentes uma da outra. Uhum. Tá? Então, qual que é a ideia? Aqui eu vou colocar uma thumbnail com uma minha reação, a casa e o valor. Aqui eu vou colocar uma outra thumbnail que eu não apareço, só vai ter a casa e o valor. Tá. Aqui agora eu vou fazer uma thumbnail que tem a minha reação, a casa, o valor e aqui eu colocando alguma coisa escrita. Ah, isso é uma merda, por exemplo. E aí o YouTube, vamos supor que ele vai mostrar esse seu vídeo para 9.000 pessoas. Uhum. Então ele vai dividir esse tráfego aqui. 3.000 pessoas vão ver essa thumbnail, mais 3.000 vão ver essa thumbnail e 3.000 vão ver essa thumbnail aqui. Uhum. E ele vai te mostrar o quanto que as pessoas de watch time que as pessoas assistiram. Uhum. Tá? Essas métricas, elas não são tão confiáveis assim, tá? Que não somente isso olha o clique, ele olha quanto tempo as pessoas passaram dentro daquele vídeo.
Entendi. Então você coloca pro mesmo vídeo 3 opções de 3 thumb, opções. e aí o que converter mais, ele seleciona e define? Ele define ou você pode definir também por você. Ah. O que o YouTube entende? Que não necessariamente porque essa thumbnail teve mais clique que ela foi a melhor, porque às vezes você pode ter enganado a audiência. Sim. E aí, então, ele olha muito o watch time daquele... O que ele entende? Se você prometeu algo para a pessoa no título da thumbnail, a pessoa clicou e ficou mais tempo dentro do seu vídeo, significa que você entregou, em teoria, o que você prometeu. Entendi. Só que é muito... você não pode olhar aquilo no teste AB cegamente, tá? Ele tem vários interpretar defeitos. Tem vários problemas ali, tá? Mas de uma maneira geral é isso. É o que acontece. Vamos supor que você percebeu que esse estilo de thumbnail performa melhor. Que é a reação, a imagem da casa, o valor e um texto. Certo. Agora eu posso fazer um outro teste em cima disso, com micro variações. Então agora eu sei que o macro é esse aqui que performa bem. Agora aqui eu estava colocando eu dando risada. Aqui eu vou colocar eu sério. E aí a mesma coisa. É a casa, o mesmo texto e tarará. E eu vou fazer só variações de rostos. Aqui eu super dando risada e aqui eu surpreso. Sim. Mas a casa, o texto e aqui vai ser igual. E aí depois disso eu vou fazer outra micro variação. Vou mudar o texto e assim sucessivamente. Boa. Então é um processo infinito. Cara, que legal essa ferramenta aí. É um processo infinito. Só que tem uma coisa muito importante aqui, Dagoberto. Que eu falo pro pessoal. Se você montou uma loja no meio do deserto, ou seja, não tem ninguém passando, não tem demanda, não adianta você ficar trocando a fachada, pintando. Não adianta fazer curiosidade. Não adianta, não adianta. Então o que acontece aqui? Eu só recomendo você começar a trocar as thumbnails quando tem impressões. Que é, ou seja, nas impressões eu consigo ver no Analytics, eu consigo ver que o YouTube está recomendando o seu vídeo para as pessoas. Se ele está recomendando, eu consigo fazer esse ajuste. Mas se não está recomendando para ninguém, não adianta ficar trocando ali. Tá, vai até naquele ponto que você falou que tem que ficar muito atento nessa pesquisa, porque se você não tiver um público grande, engajado, o resultado não pode ser tão realista, né? 100%. Pode ser até enganador, Exato. Né? Bom, Marco, ferramentas, tá? Vamos falar de ferramentas aqui que o corretor possa, que ele utiliza aí para a criação dos seus vídeos, que ele possa usar para engajar aí. Que ferramentas você indica para o uso aí de criação de conteúdo? Vou te dar a resposta, mas antes vou te dar uma outra resposta. Tá? Que possivelmente as pessoas não vão gostar de ouvir. Não vão? Não. Se não eu adianta. Gostar, não vou gostar também. Não adianta eu comprar a melhor chuteira e a melhor bola. Eu não vou virar o Cristiano Ronaldo. Tá? Claro que a partir do momento que eu sou um bom jogador, um melhor equipamento vai me ajudar na minha performance. Sim. Então não adianta eu só jogar as ferramentas pro pessoal e o pessoal não entender o fundamento, não entender a receita de bolo, não saber como fazer o vídeo. As ferramentas elas não vão ajudar elas. Por que eu falo isso? Que eu não recomendo as pessoas comprarem essas ferramentas enquanto elas não entenderem os fundamentos, não entenderem como que é a estratégia por trás de ela crescer um canal organicamente. Mas de ferramentas, a gente tem, que eu gosto, o vidIQ, que é uma extensão, chama vidIQ. A única coisa que eu gosto dela é que nos vídeos, quando eu tô vendo o vídeo, eu consigo ver a quantidade de inscritos que aquele canal tem. Isso me facilita na hora de eu fazer a minha pesquisa para ver o que tem demanda, o que não tem demanda, quantos inscritos aquele canal tem ali, de uma forma macro. E tem outras funções que eu consigo ver uma coisa chamada VPH, que é a quantidade de visualizações por hora de um vídeo. O que significa? Se um canal ele soltou 2 vídeos, um tem 1000 VPH, ou seja, 1000 visualizações por hora, e o outro tem 10, eu entendo que possivelmente este tema tem mais demanda do que esse tema aqui. Porque está sendo mais tracionado. Então ali pode ser um padrão que eu analiso. Uma outra ferramenta chama 1 de 10, oneof10.com, que ele me ajuda a encontrar temas que tem uma alta demanda de acordo com um nicho. Nossa, que legal. Tá? Então ele vai te mostrar, você seleciona um nicho ali específico, ele vai te mostrar vários nichos que estão perfumando bem. Mas lembrando, se você é um canal do zero,
isso aqui Não não vai adianta. te ajudar muito. Sim. E um outro chama YetRank.net, se eu não tô enganado. Coloca no Google. Que ele vai fazer exatamente o que o OneOff tem. Tem o View Stats também, que é o mesmo processo. Vai te ajudar a encontrar temas campeões, temas outliers. Mesmo público brasileiro... Mesmo público brasileiro, Uhum. mas também tem muito processo de você... É que no final do dia todo mundo é ser humano. Todo mundo tem os mesmos desejos, medos, etc. Então é normal que temas que performam bem nos Estados Unidos ou em outros lugares tende a performar bem aqui no Brasil também. Então, por exemplo, aquele canal que eu mostrei, se um corretor replicar aquilo, vai funcionar também aqui no Brasil. Quem começar, Cara, e quem der começar... certo, posta aqui nos comentários desse vídeo e marca a gente pra gente saber. Tem que ter coragem, É, mas sim. é um game change. Legal, é isso aí. Estamos aí pra lutar, né? E com responsabilidade, né, pessoal? Mas importante a gente ter um mercado Respeitoso, sempre. respeitoso, cordial, ético, 100%. porque só dessa forma a gente consegue ter um resultado a longo prazo. Sem Né? sombra Porque, de dúvida. como você disse, o próprio algoritmo bota pra fora a deslealdade de enganar no título e não entregar ao longo, né? Então, Exatamente. a vida é meio que assim também, né? 100%. Fundamentos. É, exatamente. Fundamentos. Pô, legal essas ferramentas aí, cara. Pessoal, tomou nota aí? Show. Bacana. Fala um pouco pra gente, como é que funciona a tua empresa, a GoRank, quais são os serviços que ela oferece de fato, né? Claro que a gente entrou em alguns deles, mas como é que é? Que tipo de cliente você atende? Como que é o seu trabalho? Perfeito. Os clientes que a gente atende, a gente sempre fala, né? A gente sempre atende quem tá na UTI. Aham. Então, Quem tá ninguém... desesperado. ninguém procura a gente quando tá tudo bem. Aham. Então, sempre tem um processo. E sempre o nosso processo da nossa metodologia é sempre reestruturar tudo isso. Sim. Porque o que acontece? Quando o cliente está nos procurando é porque ele está com bem poucas visualizações. Há raros casos que a pessoa quer apertar alguns parafusos e ela quer um próximo nível. Ela já está muito bem e ela quer para um próximo nível. Mas a maioria das pessoas é que elas estão com bem poucas visualizações. Geralmente são empresas até por causa do nosso ticket. Sim. E aí sempre é o mesmo processo que a gente faz. O primeiro processo é dos 4 pilares, a gente sempre focar no primeiro, que é o tema. Uhum. Então, 95% das vezes o cliente está errando no tema. Então, o nosso processo, o nosso trabalho é, primeiro, fazer uma pesquisa de mercado, entender o nicho dela, entender o que a audiência gosta e o que a audiência não gosta de assistir, filtrar isso e com base na identidade, no brand book do cliente, no que ele gosta de se posicionar, criar uma estratégia, entregar para ele, e a gente entrega exatamente qual que é o tema que ele vai estar produzindo. A gente entrega o título, a orientação da thumbnail e uma orientação de conteúdo para ele estar seguindo. Por que a gente tem resultado? Porque o nosso foco primordial é nisso aqui, ó, no tema. Qualquer outra coisa, se você foca aqui, ó, a probabilidade de você não ter resultado ela é gigantesca. Então aqui está nosso segredo. Sim. E aqui a gente literalmente coloca muita mão na massa. Vocês acompanham todo o processo Durante 6 meses. 6 meses. Isso, entregando toda os temas e essas orientações. Você teria um case para contar pra gente do teu trabalho? Eu sei que você acabou citando algumas vários. empresas aqui, mas se você quiser falar um pouco mais do processo, seria legal. Temos vários, temos mais de 22 cases de sucesso, né? Mas um dos cases que mais me encheu o coração, digamos assim, foi o Heitor Castro. Que é Heitor Castro. Isso, um professor de violão. Ele tinha 700 inscritos. E ao longo do nosso processo ele foi para mais de 1.700.000 inscritos. Hoje ele está com mais de 2 milhões. E foi muito interessante porque o Heitor, ele é um dinossauro no bom sentido de professor. Ele tem uma didática excepcional. Que legal. Só que quando ele nos contratou foi exatamente esse mesmo processo. Eu sou uma pessoa muito gabaritada,
só que meus vídeos não estão ganhando tração. Uhum. E aí ele brincava com a gente, não, o algoritmo tá me boicotando, tem alguém lá no YouTube, tem alguma coisa que não tá dando certo. Uhum. E a gente foi mostrando pra ele que no final do dia não é que o algoritmo não gosta de você, é porque você não tá fazendo uma boa pesquisa de tema. Uhum. E a gente mostrou esse processo pra ele. A gente tem vídeo, mais de 2 milhões de visualizações com ele. E um dos aprendizados também nessa mentoria, nessa consultoria que eu tive, foi, existem nichos e nichos. Tem um outro case que é de Kundalini Yoga, que a gente foi de 0 a 14 mil inscritos. Desde o início, já. Desde o início. Uhum. A gente tem 4 ou 5 cases que a gente começou do zero, tá? Uhum. Que é um outro desafio. E eu ficava me perguntando, nossa, mas por que a gente cresceu pouco, digamos assim? Depois eu fui entender que é um nicho. Kundalini Yoga é uma vertente muito específica do yoga. Não tem tantas pessoas querendo aprender sobre Kundalini Yoga quanto boxe, quanto violão. E o case ele vai ser proporcional à quantidade de pessoas que tem no nicho. Uhum. Então eu entendi essa chave, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito. Uhum. Então eu fui entender essas variáveis também. Sim, legal. Deve ser muito prazeroso você ver, né? Você conseguir fazer uma empresa, uma persona se desenvolver e atingir um público, né? Sim, sem sombra de dúvida. E o que mais o que tu sente quando acontece isso? Qual que é o grande lance teu? Aham. Quando você consegue engajar, qual que é o que você sente de retorno nisso? Tá. Hoje em dia eu confesso que eu tô mais anestesiado, Aham. porque não é mais novidade. Aham. Então eu tenho uma regra que eu vi até não me lembro quem falou, que era indiferente da minha vitória ou da minha derrota, eu tenho 5 minutos pra comemorar e 5 minutos para chorar. Aham. Então, toda semana a gente solta vídeos com os clientes e das consultorias de 10 vídeos que a gente solta, 7 a gente acerta e 3 a gente erra. Sim. E tá tudo bem, mas eu olho aquilo e eu comemoro, pô, acertamos, e quando não dá certo, opa, erramos, o que a gente pode aprender nesse processo? Talvez isso funcione para tal nicho, tal canal, mas para esse canal não funciona. Sim. E tomar um aprendizado daquilo. Mas o sentimento no final do dia é de preenchimento, de você ter mudado uma vida e daquela pessoa ou daquela empresa, mas principalmente vidas satélites que estão em volta. Uhum. Então, vou dar um exemplo. O Adamo Peçanha, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é desenvolvimento pessoal. A gente deu consultoria pra ele, ele morava na Austrália. Olha. Ele tinha 5 mil ou 3 mil inscritos. A gente deu consultoria pra ele. Hoje o Adamo tem mais de 200 mil inscritos. Caramba. E desenvolvimento pessoal. Então ele ajudou um monte de pessoas, criou um monte de ecossistema. E ele produzia vídeos, se eu não me engano, todos os dias. E ele trouxe, cara, por que eu tenho um bom conteúdo, por que meu conteúdo não cresce? Mesmo fundamento. O tema. Ele estava errando no tema. Tava errando. Por isso que eu falo, esse é o nosso segredo, é o tema. E eu imagino que deve ser muito interessante para profissional ou empresa buscar aí esse teu conhecimento, né? Porque você já trilhou vários caminhos errando muitas De vezes, vários Marco. nichos. De vários nichos, encontrando aí caminhos para performar, né? E é isso que eu falo que é uma vantagem justa que eu tenho, que é entender os padrões. Sim. Porque quando você só tem resultado num nicho específico, ou só num setor específico, não necessariamente você entendeu os padrões. Mas quando você vagou vários nichos como empresário e etc., você começa a entender que existe alavancas em negócios, que eles são padrões para todos. Sim. Existem algumas variáveis que mudam, mas existem grandes alavancas. E no YouTube também existem grandes alavancas, indiferente do nicho da pessoa. Boa, bom demais. É isso aí, eu acho que você entregou bastante, muito mais do que eu acho que deveria ter entregado. Nossa, entreguei nada. Eu tô brincando, tem muita coisa pra gente falar. Pessoal, é isso aí, a gente vai fazer uma parte 2 em breve, então fique atento. Antes disso, eu quero recomendar, antes da gente ir pra pergunta final aqui, que é do segredo, né? Você guardou um segredo ainda? Perfeito. Tem mais um segredo aí pra entregar? Eu vou te dar um segredo agora. Não, espera. Eu quero recomendar, pessoal, para assistir o vídeo do JC que teve aqui. A gente fala sobre o Sena Tower em detalhes arquitetônicos. A gente fala também muito sobre
conteúdo e a gente citou ele. Eu quero mandar um abraço pro JC e também, pessoal, depois da pergunta do segredo, vocês vão poder acompanhar aqui o ganhador da caneca, o conteúdo mais relevante, quem teve o comentário mais curtido, né, que é o mais relevante na nossa métrica, do vídeo passado vai ganhar uma caneca. Então fica aqui, depois da pergunta do segredo, não é? A Natália vai contar para vocês quem foi o ganhador. Bom, pessoal, agora vem aquele momento de ouro do nosso programa, né? Vou até fechar meu computador aqui porque o papo é reto com o nosso entrevistado. A gente gostaria de perguntar para o Marco. Marco, qual que é o grande segredo imobiliário? Ó, se fechou o computador, vou ter que tirar o óculos Tá aqui bom. pra ficar olho no Sério, olho. Vamos lá. Primeiro segredo imobiliário, que é uma correção que eu vou te falar. Você lembra lá no início do episódio que a gente falou sobre dar a entender pra audiência que o conteúdo tá acabando? E quando você fala, ó, qual que é o segredo final? Diz aí a última dica que você pode passar pras pessoas. Tá dando a entender pra elas que já acabou, Sim. tá? Que não tem mais nada por vir. E aí, o que eu vou entregar Tem segredo pra vocês, que as pessoas também podem estar implementando no canal delas. Mas tem um outro segredo muito importante que eu vejo, que é... Tem muitas pessoas que sabem fazer um bom marketing, mas não sabem vender. E se eu não estou enganado, tem um episódio no seu canal que fala sobre vendas. Tem um bem famoso, inclusive. Interessante. Por que as pessoas devem assistir a esse episódio? Cara, eu acho que aquele programa ele é um manual quase que final sobre técnicas de venda utilizando as ferramentas dos dias de hoje. Esse programa que a gente fez foi com o Eduardo Teva, né? E foi Técnicas de Vendas. É esse o título? Técnicas poderosas para poder vender. É isso aí. Perfeito. Então, as pessoas que assistirem esse conteúdo, elas vão ter já uma boa base para elas começarem um canal no YouTube. Mas não adianta nada elas ter bastante visualizações se quando as pessoas entrarem em contato, entrarem em contato com ela, elas não saberem vender. Por isso, o próximo episódio vai ser muito importante vocês assistirem para entender novas técnicas de venda. Muito bem. Pessoal, você sabe que vocês têm que assistir. Quem não assistiu ainda, tá perdendo a oportunidade de evoluir. Olá pessoal, então passando aqui para ler com vocês os comentários da última semana, mas antes eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do podcast com Marco Burgin. Deu para entender um pouco melhor sobre o YouTube? Vocês tiraram algum insight? Vão utilizar o YouTube como uma plataforma de posicionamento também? Conta aqui embaixo o que vocês acharam pra gente ver se está acertando nos convidados, tá bom? Então já vamos ir, para não tomar muito tempo, vamos ir para a leitura de comentários do podcast passado, que foi sobre tokenização imobiliária. O Heraldo Franco. Bom dia, gostaria de parabenizar pelo excelente conteúdo e aproveitar para perguntar como posso saber mais sobre esse assunto e me preparar para esse movimento que acredito que ocorrerá em minha cidade. Que legal, Heraldo, que bom que você gostou do conteúdo. E uma dica que eu te dou é assistir a parte 1 desse podcast. A gente tem outro chamado Tokenização Imobiliária, aqui nos Segredos Imobiliários mesmo. Se você descer um pouquinho, vai ver que é com o Andreas também, e ele explica aí um pouco o início desse conhecimento sobre tokenização imobiliária. Então, ele é uma parte 1 desse conteúdo que você assistiu aqui, a parte 2. Eu tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouco melhor, tá bom? Sigma Growth. Bora DW, mais um podcast insano. Indo além do padrão, trazendo conteúdos fora da curva e exclusivos. Show, que legal, que bom que você tá gostando dos conteúdos que a gente traz por aqui. Ivone Schmitz. Bom dia, uma pergunta que deve ser interessante. Onde encontro um treinamento para entender por completo e poder oferecer aos clientes uma nova maneira de adquirir imóveis fracionados através de tokenização? Grato, Ivone de Criciúma, Santa Catarina. Que legal, Ivone. Então, como eu falei ali também para o Heraldo, se você assistir a parte 1 desse conteúdo, com certeza vai entender mais profundamente ainda sobre tokenização imobiliária. Mas o Instagram da Netspace é onde você pode tirar dúvidas até mesmo com o Andres, eles postam vários conteúdos lá sobre esse tema, tá bom? José Carlos. Com certeza, a tokenização das transações vai nos trazer mais segurança nas transações e também acredito que devem aumentar as vendas. Que legal, José. Pensamento otimista, né, sobre esse novo movimento, e é assim que tem que pensar mesmo para aproveitar e vender muito com essas novas mudanças do setor. Então, o ganhador da caneca foi
Hoje só homens, né, comentaram aqui, mas o ganhador da caneca foi o José Carlos. Então, o comentário dele teve 3 ou 5 curtidas e ele vai levar a caneca para casa. Então, José, aqui na descrição desse conteúdo vai ter o nosso contato do nosso atendimento. Você pode entrar em contato por lá, falar que você é o ganhador da caneca, que a gente vai mandar ela no seu endereço de entrega, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.